mais um episódio, terceiro episódio do Vaga Talk. Quem fala aqui é o Natan. Aqui é o Alisson. Aqui é o Isaac. E eu, Marcos. E a vaga de hoje está sendo preenchida pelo... Henrique. Salve, salve. Então, a gente vai falar hoje aqui um pouquinho sobre a vaquinha, né? A gente tá com a vaquinha online lá, para caso você queira nos ajudar o nosso projeto. Então entra lá no site Vaquinha, procura lá Vaga Talk e você vai ter instruções lá de como nos ajudar, beleza? Isso aí, galera, vamos começar o episódio. Isso aí, senhores. Tá muito baixo, mano. Pera aí, mano, isso aqui tá bugado aqui. Quem sabe faz ao vivo. Ó, tipo, começou de boa, tá ligado? Você mexeu aí? É o Alisson fazendo um alices aí, ó. Não, é só quando fala alto, fica assim. Não, eu tava falando bem alto e tava baixo aqui. Tá bom. Beleza, depois a gente corta essa parte. Dá pra cortar lá. Não precisa cortar, não. Demorou então. E aí, Henrique? Você tá pedindo a vaga de hoje, cara? Eu não te conheço, você não me conhece. Eu não conheço ninguém, cara. Você Eu acho que eu nem me conheço. Tudo sei que nada sei. Sei que nada sei. Você é mano do Marcos aí, né? É, vamos pra 3 anos já. Já, né, Marcos? De futebol, faculdade. O cara falou 3 anos e eu falei, e ainda não casaram? Ô, louco. Olha a cara do Marcos. Vocês conheceram na faculdade? Sim, mas a gente se conheceu na faculdade, né, mano? Aliás, se você entrou depois de Um mês depois. Eu tava na turma da que manhã. era folgado, velho. Mas fala aí, o que você Eu achava o Rick mal folgado, mano. Não ia com a cara dele, não, porque ele gritava na sala, mano. Parecia Eu gritei carioca. uma vez, velho. Mas é história? Na história vocês esqueceram? Mas pra que você gritava na sala? Mano, não, gritei vou uma vez contar só. essa Não. história. Tinha um Problema. professor nosso que ele é bem... história, né? Só professor idoso, a maioria. Tinha um professor lá que ele é história, muito, né? muito Até pra idoso, lembrar as muito histórias. idoso, velho. E aí tinha uma menina na sala que o nome dela era Elisoete. Já começa pelo nome. Aí ele falou assim, qual é o seu nome? Não. Foi com a Sara. Foi com a Sara. Foi com a Sara. Portuguesa. Conta a história. Eu não lembro mais. Não, porque Não. ele sabe um corrigindo o outro. Não, pois ele falou que queria contar a história, mas tá contando a história errada, velho. Vai sair essa história? Não sei se vai, vamos sair. E o professor é surdo, diga-se de passagem, bem surdo. E ele perguntou pra uma portuguesa, imagina uma portuguesa tentando se comunicar no Brasil. E ele perguntava, qual é o seu nome? Ela, Sara. Aí ele falava vários nomes e não falava o nome dela. Clara? Teve uma hora... Clara? Tamara! Maria! Pô, um negócio nada a ver com Sara, entendeu? E chegou uma hora que eu não aguentei. Vai, Foi deu um grito, foi velho. um impulso. Eu falei, é Sara! Aí a sala inteira me conheceu aquele dia. Tipo, o início do curso. Aí, Ou não? eu acho que tinha 2 meses de curso, eu acho, mais ou Galera menos. tudo tímida, né? Galera toda tímida, aí o professor virou pra mim e falou assim, qual que é o seu nome? Henrique, dois pontos a menos já, porque você Sério gritou mesmo, com o Luiz? professor. Não, ele era muito brincalhão, né, Ah, cara? sim. Mas a partir dali eu acho que eu quebrei um gelo com parte da turma. Foi, mano, que maluco folgado, velho. Mó gritão, mano. Tava lá quase dormindo. Isso lá na FMU, né? Na FMU, velho. Na FMU. E pior que eu nem sei qual foi a primeira ideia que a gente trocou, né, Marcão? De sentar do lado, conversar, eu não lembro mesmo. Mano, na verdade eu tive dificuldade de fazer amizade na faculdade, porque quando eu cheguei lá na faculdade eu falei, mano, eu vim aqui pra fazer amizade não, mano. Vim aqui pra estudar. Ô, louco. É Big Brother, mano, não né? vou conversar com ninguém. Tanto que a primeira pessoa que eu conversei na sala foi a Elisoete. Mano, e, sem zoeira, foi eu acho que depois de umas 2 semanas de aula. Não, com esse nome. Elisoete. E aí, Quantos anos ela Você tem? não tinha amigo nem ela, né? a gente apelidou ela carinhosamente de Elis Croquete. Não, é que é de Ele história, bofete. né? Até o nome tem que ser de Ele, velho. eu te amo, cara. E... Ela não vai ouvir, não. Eu vou mandar pra ela. E aí ela falou assim, eu tenho medo de ir na... não assim, né? Ela falou assim, menino, eu tenho medo de ir pra estação sozinha. Posso ir contigo? Você quer? Eu falei, pode. Você quer? Aí eu comecei a conversar com ela e depois eu fui conversando com os adjacentes. Aí, mas eu também não lembro como a gente começou a conversar, mas foi uma das coisas poucas boas que a FMU me proporcionou foram as amizades. Pô, mas aí, como que é lá na FMU? É legal? Tipo, estudar lá? Não, legal não é, cara. Faculdade nenhuma é legal. Isso é utopia, é mentira. Não é legal, Mas cara. IAD é legal. Não, é uma Não, merda. não, é pior. Mano, é ruim mesmo, é uma merda mesmo, velho. EAD. Mano, eu não presto pra aula EAD, velho. Não presta. Eu não cara. presto pra aula. Mano, eu escolhi fazer faculdade presencialmente. Eu tinha a opção de fazer EAD. O curso da área que eu trabalho é baratinho o EAD.
Mas eu falei, mano, eu não presto pra estudar em casa. E aí vem a pandemia, mano. Nossa. Esse semestre mesmo, deixa a Débora ouvir isso. Eu vou perder um semestre, uma disciplina lá, mano. Já zerei já. É a de desenvolvimento para aplicativo. Pra celular. O negócio tão terrível, mano, terrível. É muito difícil, mano. E eu com os estágios? Já perdi um e eu tenho 2 pra fazer esse semestre. Falei, mano, vou fazer estágio na pandemia, nem correr atrás, mano. E os professores lá falam assim, não, mano, dá um jeito aí, dá aula, participa online. Eu falei, mano, nem fui atrás, nem fui, mano. Mas como é que é? Fala um pouco mais do curso de História, que eu acho um curso bem diferente de uma faculdade, assim. Sei lá, não, tipo, a administração é mais comum. Uma administração, o Zac faz letras. Eu também achei que história. seria diferente. Eu achei que eu ia chegar lá, só ia ter velho, ia ter 3 pessoas mais eu. E era isso mesmo, né? Não, eram 200... Tinham 2 só. Eram 200 pessoas que foi dividida 2 salas de 100, cara. Caramba. Então era muita gente. E 2 turmas, uma manhã e uma noite. E muita gente nova, muita gente desprovida de massa encefálica, né? Eu achei que ia ter gente muito mais inteligente, mas tinha uma galera lá prego, né, Marcão? Aí se você, né, que nem o Vampeta lá. Se eu souber escrever aqui umas 3 linhas, eu vou me dar bem. Mas eu achei realmente que seria um curso muito diferente, mas não, é um curso comum, cara. Tipo, exige muito de você como aluno, assim como que é? Eu acho que sim, cara. Eu acho que exige uma carga de leitura absurda, porque se você não lê, você não vai pra frente, não vai mesmo. Porque não tem a possibilidade de você colar, porque as provas, já, como a gente tava falando aqui antes, em off, as provas já são com consulta, cara. Se você minimamente... Se não souber, não sabe mesmo. Não souber onde você leu aquilo pra você extrair informação e escrever um texto minimamente coerente, você se lasca. O negócio é Você se ter lasca. referência de onde tirar, né? Exatamente. Ah, pô, é aquilo, né? Eu lembro de ter visto isso em algum lugar, mas aonde? Bom, você vai buscar na tua memória e você vai buscar informação, mas se você não leu, se minimamente você... Porque assim, o professor... Eu não sei como é um curso de administração. Pode zoar, mano. É uma bosta. Eu não faço ideia de como é sentar no curso de administração. As minhas referências é de engenharia civil e lá é matéria na lousa. Isso que eu ia perguntar, você já fez outra faculdade Engenharia antes? civil. Você fez quanto tempo? Eu fiz... De 10 semestres eu fiz 8,5. Caraca, mano. Você desistiu no final, perto do final? Não desisti, pra ter cara. história pra Desistiram contar. comigo, é diferente. Desistiram comigo. O universo, Deus, olhou pra mim e falou assim, não. Mas eu tenho uma história boa pra falar disso depois. Mas na faculdade de História, cara, se você não for na aula... Porque o professor senta, o Marcão tava falando isso, o professor senta e só fala, velho. Ele é uma máquina de palavra. Ele vai falando. E assim, primeiro, você não consegue acompanhar o raciocínio dele se você for escrever. Pontualmente você escreve alguma coisa. E pelo menos eu, cara, eu acho que eu tenho déficit de atenção. Eu começo a viajar nas aulas. Pô, mas assim, tem vezes que eu sou alguém, por exemplo, quando tem domínio de qualquer assunto, o cara tá falando assim de como fazer miojo, tá ligado? Mas se o cara ele demonstra ali a autonomia no que ele fala, eu fico cativado, cara, acredita? Não, eu fico mó assim. Você é esquisito, né? Não, mano, Eu me cativo, mas eu me perco, cara. Não perco não. Eu falo, tenho um professor, embora eu não entenda, assim, eu não preciso entender. Eu tenho um professor que ele dá uma aula, cara, que eu não entendo nada. E aí eu fico prestando uma atenção, falo, caramba, o cara fala apaixonado, sabe? Eu acho muito legal isso. Os professores lá são assim ou não? É que nem a professora que a gente tinha aqui, vocês tiveram aula com ela, o nome dela, Conceição? Não. Ah, a Conceição Mano, era top. Conceição era top. Mano, eu liguei na minha sala. Mas né? eram os alunos. Mano, a sala inteira tava, tipo, destruída, assim, Segunda Guerra Mundial, assim, acontecendo, e ela lá assim. E ela falava a aula assim, ó, de boa. Podia estar Ninguém todo prestava mundo atenção. bagunçando e ela falando. Mas na faculdade é a mesma coisa. Sério, mano? A turma podia não É, estar nem tem aí. uma aula, tinha um professor assim. Eles só iam falando. Se por acaso a turma falasse um pouco mais alto que o professor conseguisse sobrepor, ele ia dar um tempo, ia pedir um tempo, mas a gente não teve nenhum tipo de problema assim durante o curso inteiro da turma. Porque quem realmente não quer... Não sei se vocês conhecem Ataguá, cara. O primeiro portão do inferno de Dante. Né? É ali na Liberdade, Ataguá. E a galera ficava lá das 7 da noite a... Deus sabe que horas ele ia embora. E outra, né, mano? Eu imagino isso. Quem tá lá pra fazer história porque realmente quer fazer história, mano. Porque é difícil hoje, né? Eu ia até te perguntar isso. Da onde surgiu essa vontade tipo... E a vontade de executar, de falar assim, não, eu vou fazer história. Porque é engraçado, que todo mundo que eu falo que eu faço história, a pessoa fala assim, putz, mano, quero um dia fazer. Nossa, Comigo pensei em também fazer isso. acontece. Aí, principalmente da galera que é dos anos 90 ali,
sempre quis ser ou historiador ou biólogo, por causa do Rasmussen lá da Aliança. De bicho. Fala assim, não, ou ia ser historiador, o cara foi pra informática, foi pra administração e falou, não, eu queria ser o biólogo ou historiador, mas um dia eu vou... Então, conta aí por quê, de onde surgiu. Bom, desde que eu me entendo por gente, eu sou cristão, né? Eu nasci no berço evangélico e meu pai foi meu professor de escola dominical durante muito tempo. Então, a primeira referência que você tem é do seu pai falando pra você na escola dominical. E na igreja que eu cresci, enfim, eu desenvolvi a minha cultura religiosa, vou colocar assim agora, não tinha distinção de classe. Anos 90, gente, na igreja não tinha escolinha pra criança, era escola pra todo mundo. Meu pai era professor, eu tinha que levantar cedo no domingo e ir pra escola dominical. Então, ali já começa um primeiro start, né? Nossa, parece que é interessante você falar e os outros te ouvirem, né? Então, partiu daí já o primeiro desejo de querer falar. E desde muito novo eu sempre falei muito, cara. Bastante mesmo. E, enfim. E na escola, quinta série, sexta, colegial, tive muitos bons professores de história. E uma que realmente me cativou e ela falou assim, porque eu nem sabia que tinha faculdade de história. Né? Você nem imagina que tem, pra mim, só tinha administração. Todo mundo que eu conhecia tinha feito administração. É medicina, direito e administração. E educação física, porque pra você tinha isso, né? Agora, né? Eu acho que agora virou moda educação física de uns anos pra cá, né? Os marketing digital, mano. Os caras fazem curso lá de você emagrecer em Porque agora 30 o pessoal dias. dá pra ganhar dinheiro Não pela... precisa fazer educação física pra Mas vender os esse caras curso. fazem os cursos, mano. É É verdade. só fazer o é Érico verdade. Rocha. Não, mas acho que muito por causa da internet, né? Porque antes você falava, não, se eu fizer educação física eu vou ter que ser professor. Hoje em dia, você... Porque você não sabia o que o professor de educação física fazia. Pô, deixa eu perguntar. Depois Aí, que a ele gente... só Aí tinha disseram, que jogar ele bola pode e ser jogar, né? personal. Deixa eu perguntar um negócio da história, que eu acho um curso muito curioso. Eu sou um desses aí que o Marcos falou. Eu tinha vontade de fazer história. Como que é, assim, por exemplo, quando vocês entraram no curso, a dependência literária, por exemplo, de ler, assim? Vocês já tinham o hábito de ler? Então, Vocês tiveram dificuldade com isso? eu já tinha o hábito de ler, porque eu tinha no meu pai essa visão. Meu pai tinha que ler para dar aula no domingo, né? Então eu tive essa referência de uma pessoa lendo muito. Minha mãe lê até hoje na cama antes de dormir a Bíblia, né? Então eu tive essa referência de leitura muito cedo. Aí quando eu fiz 18 anos, eu falei assim, vou fazer história. E eu tinha perdido meu primeiro emprego ali, eu falei assim, vou fazer história, e fui na faculdade, Tô lascado mesmo. fiz o vestibular, e falei assim, 18 anos, vou fazer história. Aí meu pai olhou assim pra mim, olhou assim pro bolso dele, olhou pro meu, e falou assim, cara, eu não vou te ajudar a fazer história. Você pode fazer qualquer outra coisa, mas história não dá dinheiro, né? Então isso não é um assunto interessante. vai fazer um O curso... homem sábio, né? Não sei, cara. Nesse ponto eu não vou louvar o meu pai. Mas ele falou assim, não vou te ajudar. Se você quiser fazer um curso técnico, eu te ajudo. Mas história agora não. Falei, putz, ferrou, né? Deixa eu fazer 8 meses de engenharia. Não, mas nisso Brasileiro, ele mas tinha razão, cara. Pô, 3 filhos, uma casa pra sim, sustentar. Como é sim. que você vai ajudar o cara a pagar um curso de faculdade, né? A minha irmã já estava na faculdade e bancou sozinha o curso, enfim. E eu precisava desse emprego, né? E fui fazer o curso técnico. Olha que loucura, eu fiz o curso técnico de segurança do trabalho, arrumei emprego, Caramba. fui pra faculdade de engenharia, não me dei bem e com 27 anos eu fui fazer história. Isso aí, mano. E aí sim, aí eu já tinha o hábito de ler. Eu leio, não vou dizer que eu leio muito porque é mentira, né? Mas eu leio razoável, cara. Aí eu já tinha um hábito quando eu fui pra faculdade. Então eu não tive nenhuma dificuldade em me adaptar. Mas a carga de leitura era muito grande e eu não conseguia acompanhar. Eu não lia todos os textos. Tem um professor, o André, ele falava assim, gente, escolham uma matéria, pelo menos, para vocês lerem do início ao fim, porque realmente todas é impossível. O máximo que a gente fazia era dar uma recapitulada ali para saber o que o professor ia dizer. Eu imagino assim que além de ler, vocês têm que ler textos de épocas que o estilo de escrita é muito diferente do nosso, né? E como foi pra você, Marcão, essa adaptação com a leitura? Foi de boa? Cara, foi um aprendizado, porque eu não gostava de ler até me converter. Depois que eu me converti, cara, não sei porquê, eu comecei a ler a partir da Bíblia e tal, e aí eu curti muito. Depois comecei a fazer teologia, no seminário de teologia,
E aí, cara, eu gostei muito de filosofia, mano. Eu sempre fui pra essa área de pensar muito, de questionar muitas coisas, mas eu não tinha conhecimento nenhum. Hoje eu tenho um pouco de conhecimento, então eu sei questionar direito, né? Então, eu cheguei na faculdade com essa vontade de ler, né? Mas eu não tinha ainda esse costume, vamos dizer assim. E aí, a partir da faculdade, cara, quando você... Claro que tem que fazer o filtro, né? Porque não é porque você gosta de ler que você vai ler tudo que te apresenta lá na faculdade, né? E nem tudo é interessante. Exatamente. Não é tudo que te cativa, como você disse, o cara fazendo miojo ali. Não vai me cativar alguém me ensinando a fazer miojo. Sim. Mas o Natan vai. E aí, cara... E aí eu apreciei a leitura por causa disso. Principalmente porque um professor lá, o Guigui... Cara, ele me ensinou a escrever, ele me ensinou a fazer uma dissertação, Olha, na mano. faculdade. Depois de 20 E, cara, isso é legal. Você aprende coisas na faculdade? Interessante. Eu aprendi a fazer a dissertação boa mesmo na faculdade, mano. Ele ensinou a gente lá porque foi o que eu pelo menos aprendi no curso de história. Que de fato você não precisa ter muita leitura, vamos dizer assim. Precisa ter algumas referências. Agora o principal, isso que não pode abrir mão é saber escrever, cara. Você tem que saber escrever. Não, e eu cheguei na faculdade achando que sabia escrever. Sabia ler. Mas aí você lê um livro, tem um livro lá que chama Apologia da História, que é de um historiador francês chamado Marc Bloch, que morreu na Segunda Guerra. E ele te ensina a ler, cara, qualquer texto. E justamente isso, o que o texto quer dizer pra você? Princípios básicos de leitura, o que o autor quer dizer, qual era o contexto que o autor estava inserido. Aí, a partir desse livro, eu falei, cara, até hoje eu escrevi nada, eu não sei escrever, eu não sei ler, e isso que o Marcos falou. Eu lembro que na primeira prova do Guilherme, ele deu um maior esculacho na gente, porque ele falou, cara, vocês estão num curso superior, vocês não sabem escrever. Aí a gente tem que cair em si e falar, pô, realmente. E ainda mais a gente, que eu vim do estudo, eu estudei a vida inteira em escola pública. É nóis, mano. Enfim, você não teve muita base. Não teve. Que base? Pois é, mas Mas isso, é um né? problema. Se você tivesse o mínimo de interesse na escola, você aprenderia. Porque eu entendo que, hoje eu entendo que o professor tá lá fazendo o papel dele. É meu interesse. Conceição. É meu interesse querer ou não aprender. O cara tá lá ganhando o dinheiro dele, mas ele tá lá servindo o papel dele. Se eu quero ou não, é outra história. Tanto que os professores sempre dão suporte para aqueles que Exatamente. vão atrás. Sim. Eu zoei a Conceição, mas ela me dava maior atenção, porque eu prestava atenção. Sim, mano. é isso que eu vejo. Mas, sei lá. Como eu também tô na área da licenciatura e também eu tô trabalhando um pouco na área, eu vejo muito isso. Que o pessoal às vezes reclama, mas o professor só dá atenção para aquele que quer. Porque às vezes é cansativo eu parar a aula pra tentar buscar a atenção do cara que tá cagando e andando, porque eu tô falando. Isso é curioso mesmo, né, mano? Então isso é às vezes... Do professor. Às vezes é muito, tipo, a gente pensar, mas o cara ele só dá aula pra quem quer. Mano, você não quer e às vezes não tem como te cativar. Aí que tá o problema, mas vamos continuar. E aí, vocês já deram aula, vocês dois, de história ou não? Já chegaram a dar aula? Ah, cara, eu dou aula nas EBDs da vida. Não, mas de história eu falo mesmo, de história. Tipo, na Não, escola. De história, eu ajudei algumas pessoas em questão de reforço, né? Uma vez a Deborah, ela me questionou algumas coisas. Agora eu nem lembro se foi sobre guerras, enfim. Não, acho que foi sobre o golpe do Estado. Alguma coisa assim, não vou lembrar agora. Mas ela me questionou algumas coisas e foi muito legal, velho. Mas eu ainda não me sinto preparado pra dar aula não, mano. O que vocês querem fazer? O que vocês almejam com a história? Eu quero dar aula. A pandemia veio pra ferrar com os planos de qualquer pessoa, né? Tinha 2 concursos pra fazer e a pandemia cortou. Inclusive, Prefeitura de Vinhedo e de Diadema, se não houver concurso, eu quero meu dinheiro de volta. Prefeitura, queremos vocês aqui. Queremos. Queremos ouvir a sua versão. Mas eu quero dar aula. Você mora pra aqueles lados lá, é? Qual lado? Porque Esse eu falei de Diadema. Diadema e falei de Vinhedo, né? Nem sei onde fica Vinhedo, velho. Vinhedo pega Anhanguera, cara, no quilômetro 75. Perto de Goiânia lá. Na esquina antes de Goiânia. Mas aqui na Anhanguera, vocês estão perto. Uma reta Caramba, mano, e só. se você se mudasse, se você passasse no concurso? Não, meus pais moram. Na verdade, hoje eu estou morando em Louveira, que é do lado de Vinhedo, lado de Jundiaí, referência a Campinas. Eu moro ali. Então eu fiz um concurso lá e Diadema também é onde mora o resto da minha família, né? Então eu fiz
fiz concurso para essas duas ia prestar o concurso para essas duas prefeituras, porque o meu desejo é dar aula, porque eu quero ter na verdade, eu acho que é vocação, cara, você entrar na sala e falar aquilo que você conhece e aprender de volta, né? Porque só aprende quem fala, mano. Porque você é obrigado a pesquisar, você é obrigado a interagir com um assunto, né? Eu e o Marcos aqui, a gente dá aula de escola bíblica lá na igreja, né? E, cara, eu posso dizer com certeza, você aprende muito mais ensinando do que, tipo assim... Ouvindo. Do que ouvindo, muito mais, Sim, mano. eu sei. É porque é engraçado isso. Às vezes eu vi que muita coisa que eu aprendi mais trabalhando do que na faculdade. Porque quando você tá na prática do negócio é diferente. Porque é o que você falou, você aprende pra ensinar. E é bem mais louco isso. Aí eu falei, mano, como assim? Quando você tá na prática, às vezes é mais fácil do que só teoria. Não, vocês estão falando de EBD, eu também dei bastante tempo aula. Não era EBD porque a gente sempre fazia em datas aleatórias. Não era no domingo, né? Não, até tinha mês que era muito... EBT. Era muito... EBQ. Tá bom, EBS. Tá bom, entendeu? EBS de novo. Não, porque aí são sábado, segunda, né? EBSS. S. Não, então, também... E é isso, cara. Quando você se debruça sobre o assunto, é uma coisa. Você estuda o assunto... E quando você joga em cima da mesa pra todo mundo dialogar sobre aquilo, cara, ali que acontece Conhecimento. o conhecimento. Cara, construindo, né? Porque o cara fala uma ideia nada a ver, na tua cabeça é nada a ver com o que o cara tá falando. Você até zoa a pessoa no momento, mas, mano, fulano tem razão. Ele tem certa razão no que ele diz. Então, e eu acho que essa é a grande questão, né, cara? Você saber dialogar com todo mundo e saber ouvir e pôr na mesa o que o cara tá falando, se tem fundamento, se não tem. E eu acho que isso te constrói como ser humano, inclusive. E a sala de aula é o lugar perfeito pra isso, né? É o quê? É o lugar A sala perfeito. de aula, é verdade. Mas assim, eu acho que o que você quer falar, mano? Pode falar. Eu tô cortando o ar direto, eu acho. Porque eu não tô te vendo, mano. Você não tá na minha... Não, você tá... Pode falar, Alisson. Não, agora eu não quero, não. Então, Pode falar, Natan. eu quero, inclusive, pode ir. Não, pode falar. Ouvir a opinião de vocês. Eu acho que com o que a tecnologia tá proporcionando pra nós, né? Pra humanidade, nunca se viu antes, né? Até esse negócio da pandemia. Por exemplo, se tivesse uma pandemia no século passado, cara, ia parar tudo. Ia parar emprego, ia parar escola. Porque não tinha a opção de você estudar pela tecnologia. Só falando, teve uma pandemia no século passado. Durou quanto? 2 anos. A gripe espanhola. De 18 a 20. Foi, então. E isso, né, o que a tecnologia nos proporciona é esses escapes, essa contingência, né? De, estudo online. Então eu acho que não se restringe mais apenas à sala de aula, né? Eu acho que, por exemplo, é muito legítimo. Isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, um podcast para você produzir alguma coisa legal, né? Você cativar a atenção de alguém que vai ouvir. Por exemplo, abrir um canal no YouTube, vocês, por exemplo, falar de história. Falar numa perspectiva ou no linguajar que vai alcançar o cara, assim, que... Você vai falar a língua do cara, entendeu? Você vai falar com a língua do cara e vai atrair ele para esses assuntos que são relevantes, para ele refletir o nosso tempo. Eu acho muito da hora isso. O que vocês acham disso? Vocês têm ideia de fazer algo do tipo? Tipo, um canal no YouTube, produzir pra internet, algo assim? Cara, eu particularmente... Além do podcast, é claro. Aham. Eu particularmente não, porque... Ô, louco, mano. Eu, que se eu, dane, eu, né, eu entrei na quando eu entrei na faculdade, eu não tinha a intenção de dar aula, né? Eu tinha a intenção mesmo de aprender, mano. Aprender, tipo... Pô, como se lê a história? Como... Fiquei até emocionado agora. mano, eu tô vestindo um bosta. Então eu entrei pra ganhar dinheiro, né? Eu entrei na minha pra arrumar um emprego. Tanto que a princípio entrei eu na não minha queria fazer novela. história. A princípio eu queria fazer filosofia, porque sempre foi o que eu mais gostei. To be or not to be? That's the question. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer história porque a história é mais meu modo de ver no momento é mais abrangente. E aí eu fiz. E ali, em alguns momentos, eu falei, mano, seria da hora dar aula, porque os professores, eles passam a experiência pra você. Muitos professores falavam, uma vez eu fui dar aula na escola pública, uma vez eu fui dar aula na escola particular, uma vez eu fui dar aula... Mano, uma vez o André, ele me falou do Karnal, que ele falou assim, o Karnal ele não manja mais do que muitos professores de história que eu conheço. A diferença é que ele usa um terno, até falou lá, não sei quantos mil. Então, por isso que ele é conhecido, tal, sei o quê. E aí, você começa a, aprender muita coisa. E era isso. Eu saí da faculdade, né, que agora eu tô fazendo EAD.
E quando eu saí, mano, eu saí com muita bagagem, cara. Saí com muita bagagem mesmo. Tipo, disso, de saber ler um livro e falar assim, mano, não preciso ler um livro todo pra tirar o conteúdo dele. Quer dizer, então, não precisa ler o livro inteiro? Gente? Não, Não. existem várias técnicas, né? Na verdade, o grosso do livro tá no prefácio, né? Você atrasa, assim. Exatamente. Já era. Cara, tem um Mas professor... é que o livro vai desenvolvendo ao longo dele, né, cara? Exatamente. Teve um professor que nos ensinou, né, uma técnica de leitura. Foi o Flávio, se não me engano. Quando não sei se foi o Flávio, se foi o Guilherme. Que aí ele falou, ó... E também com o Marco Bloch ali no contexto também. Que ele fala, mano... Aí ele vai te dando uns macetes, ó. Nas primeiras 3 linhas de cada parágrafo ali tá a ideia principal. O resto é só enrolação. E aí, mano, você vai vendo e você fala, caramba, mano. Então, assim, saí com uma experiência fantástica e foi... Hoje, ter esse conhecimento e buscar mais é o que eu queria, entendeu? Tipo, já era. Não, por hora sim, né? Não sei se amanhã. E aí, você planeja alguma coisa assim no sentido? Cara, eu nunca parei pra pensar. Na verdade... Faz um podcast. Não, a ideia é fantástica. Ano passado eu falei com o Alisson e com o Marcos, que a gente fez um podcast. Um episódio só falando sobre... foi eu, é verdade. Você tava aqui, né? Por acaso. Achei que era alguém que você conhecia. Fala, caralho. Não, você, cara. Coincidência. Que honra. Não, você, pelo amor de Deus. A gente fez um podcast ano passado, um projeto da faculdade, foi super bacana, mas assim, a minha ideia, falando até com um amigo nosso, meio do Marcos, o Alexandre, a nossa ideia era lançar um canal político no Instagram, justamente para falar para leigos. Porque hoje, cara, a desinformação que a gente tem tido, não sei se vocês têm acompanhado, é absurda. As tias do Zap estão impossível, velho. e é impressionante como isso vira verdade. É aquela velha história. Como uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. Então você pegar Verdade. Não, e você falar um negócio que é real. Infelizmente, história, filosofia, sociologia, ciências sociais fala só pra si. Só fala pra sua bolha. Ninguém fura essa bolha e fala pro público. É uma linguagem completamente acadêmica que ninguém tem acesso, cara. Então, o desejo meu e do Alexandre era fazer pequenos vídeos curtos, falando sobre termos políticos, sobre assuntos políticos, justamente para a grande massa ter esse acesso e poder olhar para a tia do Zap e falar assim, peraí, né, eu acho que não é bem assim o que você está dizendo. Então... essa era a ideia, mas ainda não foi pra frente. Muito louca a ideia, muito cara. boa. Vocês podiam pensar até, tipo assim, fazer ela viralizar de propósito. Você é um empresário, então acho que você pode dar... Então, vamos lá. É o seguinte, ó. Anota aí. Pega papel e caneta. Não, é sério. Tipo assim, por exemplo, pensar e nichar pra elas, entendeu? Pra assistir do Zap, mano. Criar conteúdo pra elas, viralizar. Já era, mano. E aí, ela não sei se é de verdade. Elas são muito difíceis de agradar. Eu também acho. Eu já provei isso aí. É muito difícil. Não, são difíceis de agradar e é difícil desmentir a mentira. É impressionante o poder da mentira, cara. Que quem é você pra falar? Exatamente. Tem alguma que você viu, que você falou assim, mano, como que pode estar divulgando isso? Que você possa contar aí? Ué, a pandemia, que o vírus foi criado em um laboratório e a China tá fazendo uma guerra biológica. Pra mim essa é a maior mentira que tem se contado ao longo desse ano. Tem gente que fala, mas você tá comprando coisa do AliExpress mesmo? Não, Vai vir com Corona. não, cara. O que então? Não é verdade? Sábado passado eu estava no churrasco em família e eu vou divulgar isso aqui. Tá tendo essa Não, conversa? ninguém tá ouvindo. Tem que. Não, mas eles vão ouvir porque eu vou divulgar. Isso aí, mano. Eu gosto de Ninguém vai chegar até aqui. O cara é Quem treta. chegar aqui Não, aí comenta eu lá. ouvi a seguinte frase: tem que boicotar a China. Cara, vamos andar pelado na rua, velho, porque até a roupa que a gente veste é dos caras. Não, aqui, ó, China. China. China, queremos vocês aqui. China, queremos Xi Jinping, nós queremos você aqui, né? Não, até o feijão que a gente come é chinês, velho. Não é plantado aqui no Brasil, mano. Então boicota a China, não come mais arroz e feijão. Já era. Isso é complicado. Meu pai mesmo, ele chega em casa assim, e ele é caminhoneiro, né? Eu falo, pai, toma cuidado, você trabalha aí na rua e tal, cuidado com o vírus. Aí ele, não, porque isso aí é tudo conversa. Se você tem Deus, eu fico ouvindo. Aí eu fico assim sem saber o que falar, tá ligado?
Falar De o quê? fato, Argumento. O que você vai argumentar, mano? Não, é legal que aí da pandemia a China fez a doença e já tem a vacina. Sim, Não é? cara. Não, porque, Melhor empreendimento é. porque só ele já tem. A conspiração é top, o planejamento dela, convenhamos. E o Brasil tá entrando nessa guerra contra a China, né? É uma guerra que não deve entrar. E eu acho que esse é o grande problema que vai afetar as nossas vidas. Não, e até de fake news de tia do Zap, tá da vacina. Pessoal, não vou tomar a vacina se for da China. Não, Falei, meu Deus, se o cara aqui na rua fizer a vacina e me der, eu compro 3. Não, eu vou tomar a russa com vodka. Eu tá. vou tomar. Comprimido e tomou cavalinho. É isso aí, vai doer. Não é vodka pra amortecer? Mas pelo menos a russa, o presidente lá foi sincero. Falou, dá uma tontura, dá um negocinho, mas funciona. Não, Como fermento, que é mano. essa fita aí da vacina chinesa? Eu não acompanhei não, mano. Não, é só que eles estão fazendo no Butantan aqui e a turma fala que é da China. Ah, não é chinesa, então? É, não, é da China. Os insumos é chinês, mas quem tá desenvolvendo é o Butantan. Aham. A vacina é mais nacional que chinesa. Eles começaram a fazer na China e trouxeram pra cá. E estão produzindo aqui. Eu vou falar assim, que quando tem a vacina, você tem que testar ela. Sim, e tá tal. sendo fazendo isso? testado Ah, tá, faz então, tempo. pô. E assim, e só vai liberar pra tomar se a Anvisa liberar. Se é da China é tão ruim, a Anvisa não libera. Então pronto, se liberar é porque é boa. É, eu fico meio assim com o padrão de qualidade brasileiro, mas... Não, o Brasil é o país Não, mas mais assim, chato pra liberar remédio. Sério? Oxi. Sim. Não, quanto à medicina, o Brasil é um país extremamente desenvolvido. A reclamação é que o Ah. Brasil é muito proibitivo em remédio. É, proibir as drogas, né? Drogas ilegais, porque qualquer Tá aí. remédio é droga, né? Verdade. Tá aí. É, eu ia fazer uma pergunta e esqueci, mano. Lembra aí. Beleza, a gente cai. Não, canta uma beleza, música. então. A gente vai pro rápido intervalo. Não, é sério, essa pergunta é muito interessante sobre isso aí. Ah, que bosta, mano. Nata tudo Esse muito Natan da é Raven. terrível. Não, esse Natan é terrível. Não, tô É sobre a China? Não, me ajuda aí, vai. Sobre a Rússia. É sobre a política. É sobre corona. Era sobre política. Sabia que era Sobre política, o eu sabia, Bolsonaro. tinha certeza. Fake news, Bolsonaro. Mas e aí, quais são as suas Ah, ressalvas? não, mais... de fake news tem um negócio legal que é sobre aquela. Não era sobre isso aí, não, verdade. Sobre leis de fake news e tal. Que tem a turma que fala, não, tem que ter um bloqueio na internet, um tipo de censura sobre as notícias que as pessoas liberam. Eu Eu acho meio o perigoso Felipe isso. Neto falar sobre isso. Por isso, se o Felipe Neto falou, eu sou o contrário. Eu também. Eu achei muito nada a ver ele falar sobre isso. Como é que é? Tem que privar as pessoas de disseminar fake news, é isso? Não, ele falou que tem notícias que você tem que privar para os outros não saber pra não afetar. Não existe Eu acho isso perigoso pra caramba. Não, é Isso aí extremamente totalmente- perigoso, cara. É, sei. Vou dar um Antidemocrático demais. Por quê? Quem vai julgar o que é verdade ou não? Exatamente. Isso aí você acaba dando até um poder. Quem vai fazer isso? É o Estado, com certeza vai ser o Estado. E aí, os caras vão usar de arma política, com certeza. Não, mas contra a mentira é só a verdade, cara. Eu acho que você combate mentira com verdade. É isso aí, então é a criação. Só que o problema é esse, tem pouca gente falando a real, entendeu? E o grande problema do Brasil é a polarização política, né? É o famoso eles contra nós. Enfim, se você não é a favor, você é contra. Você não pode nem emitir uma opinião que tem uma cacetada de gente. Sim. Eu me segurei aqui porque podia ser um palavrão. Cara, sinta-se à vontade. Mas não tanto. Não, pelo amor de Deus, vou falar um palavrão aqui. Uns caras tão conceituados, jogadores caros Ora, aqui. pois, Não, por favor. pelo amor de Deus, eu não vou sujar essa imagem de vocês. Ora. Eu não sei Mas nem falar aí- bonito. Hã? Eu não sei nem falar bonito. Mas é isso, cara. A galera tem medo hoje de se posicionar por causa do cancelamento, velho. E esse linchamento público, virtual, mano, dá nojo, né? Então, e o problema do Felipe Neto é que ele fala de tudo e não fala nada. Ele é um cara que quer saber tanto e não sabe pisiroca a nenhuma. questão dele é pra não ser cancelado. Ele quer agradar ver? a bolha Exatamente, dele. é. Ele Ó, quer dar lucro. Olha o que ele falou. Pergunta sincera. Se você tivesse em mãos uma informação que você tivesse certeza absoluta que faria o Bolsonaro ganhar as eleições, por que arruinaria o opositor aos olhos do eleitorado por algo que nem é tão grave assim? Você publicaria? O Alisson tá querendo concordar com ele, meu Deus. Bom, eu sinceramente eu nem curto ser com essas Neto, conversas aí. Ah, cara. Mas deixa eu perguntar um negócio pra você. Porque o que adianta fazer essa lei aí contra o fake news, que daqui a pouco a Record vai aparecer com uma grávida de Taubaté de novo. É legal que o pessoal condena a Globo, fala Globo, não sei o quê. E, pô, a Record lá ficou 6 anos falando da grávida.
que veio a público, mas eu também não pude acompanhar de perto, de obrigar a vacina aqui em São Paulo. O que vocês acham disso? Vacina é obrigatória, cara. Qualquer vacina é obrigatória. Eu acho assim que tem que tomar, mano. É que o povo é besta, eu não sei o que passa na cabeça do povo. Mas é um negócio que já tem que tomar, velho. É só tomar lá, fez assim, ó. Morrer, Passou. nós vamos morrer. É, Ou isso é com certeza. vacina, ou sem vacina, velho. A vacina pode ser um pouquinho depois. Não, mas a questão é essa. Se a vacina for cientificamente comprovada, ponto. Já Não tem era. por que não Não, tomar, se liberou velho. pra tomar, não tem motivo. Eu acho que foi da maneira como o Dória se pronunciou, não sei se vocês viram. Ele falou assim, eu como governador de São Paulo vou fazer com que todo mundo tome essa vacina. Ele meio que impôs, assim. Isso não soou bem... Tá andando muito perto da China, né? Uai, eu acho que tem que obrigar mesmo, mano. Porque é uma pandemia, né, cara? Isso não é algo corriqueiro, assim, que acontece. É uma pandemia e a gente não pode correr o risco de, sei lá, minha avó vinha falecer porque um vizinho dela lá não quis tomar o raio da vacina e ela via pegar. Então eu acho que... Eu acho que essa discussão é tão besta, cara, sobre obrigatoriedade da vacina. Primeiro que nem vacina existe. A vacina não tá sendo existe. testada, né? Então, ela tá em fase de teste. Cara, vamos sofrer quando a vacina chegar, né? Eu acho que agora não é o momento. Eu acho que o governo tinha que se ater aos Preocupar com outras coisas, né? Não, se preocupar com outras coisas, mas se até aos testes, o que vai acontecer durante esses testes, e depois pensar em aplicação, em logística de aplicação. Enquanto isso, cara, é só política Até pura porque e simples. durante os testes tem muito interesse político, Sim. muito interesse empresarial, porque são empresas competindo na criação Sim. da vacina. Então esses interesses empresariais estão dentro dos governos. E então o que você o ficar Dória falando... é, se não um político empresário? Sim, o Dória, desde o começo, ele sempre fez acordos com a China. É lógico que ele vai defender uma vacina chinesa. E o Bolsonaro tem acordo com um monte de gente, então ele vai defender o Estados outro Unidos, lado. né? Então vai defender mas outro lado. Então o você problema acaba do- sempre... O problema do Bolsonaro, falando de relações... Olha que bonito isso. Relações internacionais. É comprar Não, uma briga bom. com a China que não é uma briga brasileira, cara. É uma briga dos Estados Unidos. Como se o Brasil tivesse... Não, pois sabe por quê? Porque a China é o Ninguém maior liga pro parceiro Brasil, mano. comercial da China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, cara. É o que a gente tava falando. Tudo que a gente consome é chinês. E tudo que o Brasil exporta, a maioria das coisas é pra China, velho. Então, sei lá, imagina... Eu tava falando essa semana com meu cunhado. Por causa dessa briga do Bolsonaro se aliando ao Trump para brigar com a China começou a comprar soja. Vocês já ouviram falar da Tanzânia? Sabe onde Só fica o a Tanzânia? Só o demônio da Tasmania. Não, Tanzânia, não é nem a Tasmânia. É o primo do Tais. É o primo dele. Então, cara, ninguém nunca ouviu falar da Tanzânia, é um país na África. A China vai começar a diminuir a compra de soja do Brasil para comprar da Tanzânia porque o Bolsonaro quer brigar com os caras, entendeu? Então a gente vai Bobagem. perder muita grana, a gente vai perder muito emprego, enfim. Porque é uma briga que os caras estão entrando que não é nossa. Complicado isso, mano. É complicado. Eu li uma vez um livro, eu li na metade, inclusive eu queria voltar a ler, muito bom, do Ken Follett. Vocês já ouviram falar dele? Quem? Ken Follett. Sabe quem é? Ele Não, escreveu foi um piadinha. livro sobre... Ele escreve, tipo, ficção baseado com história. Ele é um historiador inglês. E aí ele escreveu um livro que chama O Século, é uma coleção Século. São 3 livros. Ele vai falar desde o início da década lá, do século de 1900 ali e vem até 2000. Na verdade, ele Que termina século o que livro... é? Que século que é? É o 20. É que nós estamos no 21, né? E aí ele termina o terceiro livro quando o Obama assume, né? E aí ele bota a ficção ali na história e narra os fatos como de fato ocorreram. Isso no Brasil é perigoso. Então, e aí ele conta, um colega me comentou comigo que na parte que ele vai falar da Guerra Fria, era isso que acontecia. Os Estados Unidos estava por trás, assim, de outros países menores, dando ali os seus pitacos, né, não sei, e a Rússia fazendo a mesma coisa. Eu imagino que é mais ou menos isso aí que os Estados Unidos está usando o Brasil, né? Exatamente isso que tá acontecendo. É uma nova Guerra Fria, cara. Exatamente E aí, só que os lados são Estados Unidos e China, é isso? isso, exatamente. E a Rússia não tá mais na... Não, a Rússia... Ela a Rússia fica tá... muito lá com a China, só que ela não tá nem aí. A Rússia sim. tomando na dela deles. Não, mas se você pega a Rússia, cara, a Rússia foi primordial na eleição de 2016 nos Estados Unidos.
O Trump só ganha a eleição porque a Rússia mete o bedelho. Então, a Rússia hoje é um parceiro dos Estados Unidos. Fala mais sobre isso, cara. Eu não... Falar mais sobre o quê? Mas também é bem ligado com a O China. que a Rússia ali, fez, assim, especificamente? pela forma de governo e tudo mais. Hoje eles- não mais, cara. Na época da União Soviética, quando o Partido Comunista assume a China, sim, eles eram muito ligados. Mas hoje o Putin é muito mais aliado do Trump do que da China em si, porque a Rússia não é um país nem de longe socialista, né? Enfim, a eleição de 2016, o Trump ele é um empresário. Então ele tem os interesses pessoais dele antes dos interesses republicanos, democráticos. Então a parceria comercial dele com a Rússia era muito mais interessante para a Rússia do que se ganhasse a Hillary Clinton. Então, Caramba. até no Dilema das Redes, no documentário, eles falam sobre a interferência da Rússia. E olha que louco isso. Hoje você não precisa de bomba, de arma para você fazer guerra contra um país. Basta você hackear um site do governo ou um site tipo Facebook e começar a disparar mensagem em massa para você entrar na mente das pessoas, você ali manipular a mente das pessoas falando que um é melhor do que o outro. Então imagina, a Rússia fez isso em 2016. Ela entrou no Facebook, mensagem em massa, e foi por isso que eu acho que o Zuckerberg foi chamado foi lá. essa Essa que é conclusão. a fita lá da Cambridge Analytics lá, é isso? Isso, eu acho que é isso. Essa eu tenho que pesquisar mais sobre isso, que é muito interessante. Eu gosto muito desse assunto aí de influência. Vocês sabem quem que é o Attila? Ele se tornou Yamarino? bem notório. Sim. É. Uhum. Ele fez um vídeo muito interessante falando como que as redes sociais influenciam a nossa autoestima. Ela consegue fazer com que você fique mais feliz ou mais triste pelas coisas que ela vai mostrar pra você. E aí eles têm esse controle, assim, por exemplo, pelo filtro que você usou no Instagram nas fotos, cara, os caras sabem seu temperamento, se você tá feliz, como que você tá. E aí eles direcionam anúncios, né, enfim, influencia A você. tecnologia é assustadora, né? Teve até quando trata de inteligência artificial, teve um experimento que criaram um robô no Twitter para inteligência artificial, para ele se comportar de acordo com os posts que tinha ali, e em um tempo lá o robô ficou depressivo e queria se suicidar. Nem o robô Deu chute aguentou da a hora, pressão. desligou ele mesmo. Mas é isso, o país que dominar essa tecnologia, essa inteligência artificial, é o dono do mundo, né? Então, hoje, essa guerra fria... Tanto que a guerra hoje em dia é o 5G, né? Já que estão pensando. Então, E é por isso que a China Tá não, tendo- vai, e não por- vai investir mais no Brasil, porque o Bolsonaro barrou o 5G aqui. que retardado. Que ia ser mó legal. Então, mas aí tem toda uma teoria da conspiração por Tem, trás. é igual porque é China. Então a Eu, China... que eu tenho medo também, às vezes. Mas assim, de tecnologia, mano, os caras entendem. Sei lá, eu vou falar do que do Brasil, Mas mano? eu acho que beleza, você quer barrar, mas barre com argumentos. Sim. Diga por que você tá barrando. Não, eu posso falar isso, não o presidente. Porque Concordo plenamente. Esse que é o ponto do Bolsonaro, mano. A gente pode falar essas merda. Ele é o presidente, velho. não, ele não só fala como ele divulga, né? Então esse que é o grande... Ele não fala em casa. É. Em casa ele não fala com ninguém. Ele deve ser aquele cara que fica lá sentado no sofá, assistindo o sofá assim, ó. Coçando a virilha. Um pouquinho pro lado. E só, porque aí sai lá, encontra o pessoal da Globo e começa a falar os negócios. Mano, uma curiosidade sobre a China de tecnologia. Vocês assistiram Black Mirror? Sim. Aquele episódio que tem a menina que ranqueia as pessoas, como se fosse o Instagram, assim, ela passa uma sim. coisa, ela dá uma nota pra você. Sensacional. Na China tem um sistema de reconhecimento facial nos aeroportos, acho que praticamente nas cidades inteiras, assim, que elas leem a sua expressão facial, aí tem o seu E cadastro... lá é difícil, porque Mano, tudo exatamente. igual. A xenofobia comendo aqui. Mano, o algoritmo é top demais, velho. O algoritmo é... Esse Alisson. Como eu vou recusar a tecnologia de um pessoal desse? Eles conseguem se diferenciar, né? diferenciar. Deus. E aí, cara, esse algoritmo... Não, é sério, a gente Até diz eu que, não mas sei é sério. o que é o coreano, o que é o chinês e o japonês, velho. Nem Não, eles, ensinou mesmo. nem eles sabem. E eles se odeiam, cara. A gente tá zoando, mas é sério, tipo, o fato do algoritmo conseguir distinguir quem é quem, aqui que acontece, caso a pessoa cometa algum crime, alguma coisa da legislação deles lá, que eles entendam como crime, eles, tipo, ranqueiam a pessoa mesmo, cara, igualzinho no episódio do Black Mirror. Tipo assim, a nota do Isaac tá tanto. E aí se ele quiser ir no banco pedir um empréstimo, o cara no banco vai consultar lá a sua nota e pra te Mas nessa época de corona tinha isso lá, né? Pra
saber Então, se tá a vendo pessoa isso no saía Brasil, na tá? rua e tudo mais, era usado algo meio assim, desse controle deles. Mas eu acho que a gente vai chegar nesse Vai nível. chegar, acho a gente inevitável vai chegar também. nesse nível aí. Só que vai ser meio tupiniquim do Brasil, é sempre diferente. A né? gente tinha um professor, o Edson, cara, que ele falava que no Brasil nada dá certo. Nada. Se o nazismo nascesse aqui no Brasil, palavras Meu dele. Deus, é Se o verdade. nazismo Esse professor é o melhor. nascesse aqui no Brasil, Concordo. cara, tinha dado errado na primeira semana. Porque o cara ia convocar uma Qualquer reunião coisa. do partido pra marcha, não sei pra onde, assim, 7 horas da manhã, todo mundo de preto. Eu ia chegar lá 7h30 de cinza, porque eu não tinha preto. Aí o cara ia olhar pra mim e falar assim, só entra, vai. Então não ia funcionar. Ou só dá um dinheirinho ali e entra também, de branco mesmo. Vai de branco mesmo. Então imagina. aqui É no só Brasil- essa vez. Não, imagina, aqui no Brasil ia ter gay nazista, negro nazista. Não ia ser puro. Mano, o negócio, Brasil entendeu? ele é o melhor país, assim. É o pior, mas é o melhor país. Porque nada dessas coisas ruins dá certo. As coisas boas também não. Mas pelo menos as ruins também não Tamo dá. empatado, Mano, né? nós somos o backup da Terra, velho. é que Se nem- acabar todos os países, deixa os A brasileiros, gente velho. tem um pouquinho tudo. de cada um aqui. Isso é muito bom. É que nem discutir a obrigatoriedade da vacina. Pô, beleza, vai ser obrigado se um dia for. Mas quem disse que todo mundo vai tomar? O pessoal já não toma. Exatamente! Ó, quantas Nem vezes votar as pessoas, eu me peguei de surpresa, eu ia pra escola estudar e de repente, ó, vocês vão tomar uma vacina aqui. Eu falei, não precisa tomar vacina. Aí eu falei, não, precisa tomar sim. Descobri na escola, então aqui no Brasil não dá certo. O Brasil nem é muito obrigatoriedade, engraçado. nem nada, cara. Pior que sempre foi assim, acho que vai ser. Então, mas aí a gente volta no assunto lá. Acho que é educação, mano. A raiz de tudo, tá ligado? A história explica isso. Sérgio Sei Buarque de lá. Holanda, cara, ele fala que o brasileiro ele não sabe distinguir aquilo que é dele e aquilo que é do outro. Então esse é o nosso problema. Então é na raiz mesmo. Esse mesmo professor que dava aula pra gente, o Edson, muito amado, diga-se de passagem, né? Amado demais. Edson, Muito queremos amado. você aqui. Não, chama Ou esse não, cara, eu mano. entendi aqui o- Chama esse cara, que esse cara é fera. Uma vez ele elogiou a Anitta na sala de aula. As meninas todas da sala saíram. Exatamente. E ele falava isso. Não existe justificativa porque a gente deu errado, cara. A gente deu errado porque o brasileiro é incompetente. Os Estados Unidos deu certo por quê? Porque quem foi para os Estados Unidos não é porque era inglês, porque era competente, foi E competente porque naquele- foi preparado pra construir um país. Não né? foi preparado. Os caras foram expulsos da Inglaterra porque eles eram protestantes. Eles não concordavam com o anglicanismo. Eles foram expulsos, simples assim. Eles não concordavam com o novo casamento do rei. E, enfim, então imagina você ser expulso do seu país, ir para uma terra inóspita, onde tem índio que come gente, enfim. E você vai lá com o ideal, come gente e comendo mesmo, viu? É, porque eu não conhecia os índios do Brasil, que era mó festa. Também comia. Mas tinha festa. Tinha festa também. Então imagina, os caras foram pra lá, mas os caras foram com um pensamento assim, a gente já deu errado na Inglaterra, a gente precisa dar certo aqui. Os caras que vieram pro Brasil falaram, a gente deu errado em Portugal, por que a gente vai dar certo aqui? Exatamente esse era o pensamento. E você pega a Austrália, era uma colônia penitenciária, Era só cara. preso, mano. Só preso. E é um país extremamente pra cima, desenvolvido. Então, assim, muito do que acontece no Brasil hoje é incompetência do brasileiro. E conformismo. Você pega a torcida do Corinthians, mano, isso que eu fico louco. A torcida do Corinthians, do Palmeiras, o time tá jogando ruim, vai a torcida pra porta do estádio, de CT. Por que a gente não faz isso com o político, mano? Por que a gente não faz isso pra tampar o buraco aqui da rua? A gente simplesmente cai no buraco todo dia e xinga o prefeito. Ele não faz mais nada. E espera a ação dele, né? Sempre esse Exatamente. problema. Triste. Vamos sequestrar o Bruno Covas? Bora. Ah, não, ninguém vai. Tadinho, eu tô Fazer toda hora, nada por é tão ele. franzino, parece que vai quebrar, tá ligado? Ó, É, porque ele era gordão, Falando né? de política, você entrou num assunto aí interessante do pessoal aí da lacração, do cancelamento. Você, como historiador, Rola, hein? É agora, hein? Vai ser cancelado. Cancelado ou não? pessoal qual vai a te sua xingar. opinião? O que você fala? Pode ser pessoalmente mesmo, vai ser pessoalmente. Não fala o que você pensa, não. Fala qualquer coisa. Não sei. Do politicamente correto. O que você acha dessa nova onda do politicamente correto? Enfim. Cara, politicamente correto não presta nem pra quem é politicamente correto, né? Não é legal. Pra quem É serve? um negócio meio confuso. Na verdade, até. politicamente correto só serve pra você, nunca pra mim. Só serve pra quem é contra mim, não quem é a favor. Então,
cara, politicamente correto veio pra separar, velho. Realmente, eu acredito que você... Acredito não, você tem que tratar o outro com respeito. Você tem que saber qual é o limite do respeito e do desrespeito com piada, com, enfim, com qualquer outro tipo de conotação dentro de uma conversa. Mas politicamente correto, eu tenho que pensar, repensar, filtrar o que eu vou falar, cara. Eu tenho um amigo de tudo quanto é jeito, cara. E uma vez eu tava conversando com um amigo e a gente muito íntimo, na rua, uma pessoa veio e falou assim, mas você não pode falar assim com ele. Ele olhou pra mulher e falou assim, por que ele não pode fazer assim comigo? Ele é meu amigo, a gente é íntimo e tal, não sei o quê. Não, você tem que se posicionar porque você é negro e não sei o quê. Sim, cara, então é uma militância burra, cara. É uma militância que só serve pra se exaltar, nada mais do que isso. É sempre pra bloquear o outro, pra parar o outro que tá fazendo, que tá me incomodando, só. Exatamente, só serve pra corrigir, só que não consegue olhar pro próprio rabo, Sim, né? cara, uma vez, meu pai, minha família inteira, por parte paterna, é negro, mano. Todo mundo. Família do meu pai inteira. Todos. Todos. Todo mundo. Todos. Todos. E aí, a minha mãe é branca, né? Obviamente, nasci branco. E aí, cara, lá em casa, nunca teve, a gente nunca, nesse ambiente, assim, vamos dizer assim, não tinha essa questão racial, assim, a gente nunca teve conversa sobre isso, sobre racismo nem nada. E a gente falava, o pai, negão, falava assim, sabe? Tipo, sem nenhum tipo de perjúrio, né? E aí, uma vez no trabalho, o primeiro emprego, 16 anos, eu fui me referenciar um cara lá que entrou. Quem foi que entrou aqui, né? Eu falei, foi o cara ali, o negão ali. Mano, pra quê, velho? Pra quê? Inocente, Natan, quando começou Mano, a trabalhar. O pessoal me chamou de canto. Natan, vem aqui. A minha chefe na época me chamou de canto e falou assim, então, a gente não pode falar assim. Eu falei, mas meu pai é preto, eu chamo ele assim. Não tem nenhuma... Não tinha nada assim, no sentido de ofender o cara, entendeu? É algo que tá tão... É o famoso racismo estrutural, né, cara? Depende... É isso que a gente tem que tomar cuidado. Aonde nós vamos falar o que a gente sempre falou. Eu fui muito ingênuo na época, assim. Hoje eu não falo mais, assim. Eu sei, tipo, da minha intenção, tá ligado? Mas o ambiente, as pessoas não entendem. Igual forma. Muitas expressões que a gente usa, né? Lista negra, não sei o quê, mercado negro. É sempre... O Cris lá. Ele era negro, ele caminhava negro. Mancava negro. Ele mancava negro. Exatamente Não, isso. mas isso é interessante. Desculpa, rapidão. Não, pode falar. Só pra falar uma história que... Pode falar, Isaac, pode falar. Que eu passei. Uma vez eu tava indo pegar ônibus, eu tava indo pra uma festa de um aniversário, né? E aí, ensino médio, aquela pegada de zoeira e tal, eu encontrei uma amiga minha, que é homossexual. E ela, tipo, me viu, ela ficou muito assim. E como a gente zoava muito, ela gritou no O que meio é do ônibus. muito assim? Tipo, muito Não, próximo. é muito assim. Defina muito assim. A gente era muito próximo. Ah, sim. Aí ela foi lá e ela é sapatão. Ela era homossexual mesmo? Ela é sapatão. Aí ela vai lá e ela gritou no meio do ônibus, negro! Aí todo mundo olhou. E tipo, eu também fiquei eufórico quando eu vi isso. Eu falei, mano, se eu falar alguma coisa aqui, eu vou ser massacrado. Porque, tipo, eu não posso zoar da mesma maneira que ela me zoou. E o pessoal do ônibus ficou chocado, mano. E tipo, o pessoal, mano, não vai fazer nada. Mas, tipo, é essa questão de não entender que também conta muito na comunicação que a gente fala no português, que é o contexto que eu tô inserido. Então, se é um contexto de intimidade, eu tenho, digamos assim, eu posso falar daquele jeito. Mas fora daquilo, o diálogo sai estranho. É exatamente isso. É exatamente isso que eu tô falando. Você tá fora do seu ambiente, você solta aquele negão ali. Pra muita gente é ofensivo, né? Mas é uma linha muito tênue esse negócio de politicamente correto. O que é ser politicamente correto, o que não é ser politicamente correto. Mas eu acho que existem coisas que a gente precisa repensar mesmo. Porque, infelizmente, mano, nós somos racistas, nós somos machistas. Fomos criados assim. E não por culpa dos nossos pais, porque eles também foram criados assim. Então, nós somos estruturalmente pessoas desta forma. Você já sofreu racismo, Alisson? Isaac. Já. Já. Conta aí. Não quero não. Nossa, sobre isso... Não, estamos gravando pra quê, né? Quero falar, não. Tadinho, traumatizado. Chama a Débora pra... Não, quando fala esse problema, eu sempre vejo assim, que no Brasil o racismo ele é muito diferente do que nos Estados Unidos. É um outro tipo, até quando a gente vê os protestos, as coisas que acontecem lá, é porque o racismo lá, a história, e os professores de história, a história da escravidão lá foi diferente do que foi aqui, a história de como os negros se comportaram depois foi diferente do que foi aqui. E sei lá, aqui no Brasil é que a palavra estrutural tem um professor de história que eu gosto muito, é o Paulo Cruz. Deve conhecer. Ele é filosofia, né? E... Filosofia.
E ele fala muito sobre isso, né? Que talvez até o nome racismo Então hoje em dia as pessoas acabam sempre tratando esse tema, muito do que a gente acaba vendo dos Estados Unidos e acaba replicando aqui. Mas sei lá, como a gente fala, o Brasil ele é tão complexo, ele é tão cheio de coisinhas, que acaba ficando difícil. Existe sim um racismo, principalmente, existe, mais do que existe um racismo estrutural, existem pessoas muito racistas, né? E às vezes a gente... Aquele caso lá não foi no Recife, né? Da mulher que era a empregada, levou o filho. Foi no Recife, sim, né? Sim. Que o menino começou a chorar, ela, pega o elevador aí. Nossa, cara, aquilo ali pra mim é uma manifestação. Não, até sobre o coisa que ele falou que a gente é machista, a gente é racista. Cara, a gente tem coisa assim porque a gente sempre foi criado assim e o que precisa é falar sobre as coisas, isso que mata. É fala, conversa, vamos conversar sobre isso. Uhum. Mas aí chega assim e fala, eu acho que racismo existe. Outro, não, mas eu não acho, isso é mimimi, isso é não sei o quê. Não, vamos conversar, porque vamos só falar. Eu acho que isso aqui é errado, eu acho que... Por que você acha que não é? Porque não tem nada a ver. É louco isso. A gente sempre julga, não, porque na minha família... Tá bom, mas vamos falar de todos, geral, assim, né? Do mundo. Pelo menos do Brasil, né? Mas é uma situação em sala de aula com isso. A gente foi falar sobre... Como eu substituí a aula de redação, né? Então eu tinha que fazer um debate com os alunos sobre o tema. A gente foi falar sobre racismo. E eu acho que eu até mencionei no primeiro capítulo aqui do podcast. Aí eu falei, vocês acham que o racismo existe ou não existe? Aí teve uma menina que ela falou, Isaac, eu acho que não existe. Aí foi automático, mano. Um aluno tipo negro, ele virou pra ela atônito. Falou, mano, como assim não existe? Ela, eu não vejo isso. Aí tipo, eu falei, mano, vamos lá, vamos falar o porquê. A gente fez eu falei, tipo, desconstruir um pensamento. Eu falei, falei o nome da fulana. Provavelmente você fala que... Eu dava um tapão mesmo. Assim. Provavelmente você acha que não existe, primeiramente pela sua cor de pele e pelo contexto que você vive. E o olho azul em Alphaville. Era tipo isso, mano. Tipo isso, eu falei, você nunca vai, tipo, ver o racismo porque você não tá na pele de quem sofre. Aí, tipo, e nisso, essa desconstrução falou, tá. E nisso a gente foi construindo durante a aula, e depois disso ela falou, de fato, existe. Porque todo mundo compartilhou algumas histórias e tal. E é isso que tem que fazer, é o que o Alisson falou, é sentar e conversar sobre. Acho que, mano, existe por conta disso. E é assim. E o problema do racismo não é a cor da pele só. É você desmerecer e subjugar a outra pessoa porque você se acha melhor ou maior do que ela. Então, eu acho que o problema do racismo é esse. É você hierarquizar as pessoas. Quando nós somos nivelados pela mesma régua. Nós somos seres humanos iguais, que sangramos iguais, sofremos iguais, enfim... Pé grande, cara. Chutei a mesa aqui. Então, eu acho que o problema do racismo é esse. Hierarquizar as pessoas. Eu, falando como branco, eu não posso falar sobre racismo. Eu não sei o que é ser negro. Eu não sei o que é ser olhado torto. O que é você estar de moletom na rua e a pessoa atravessar a rua porque você, que é negro, tá indo ao encontro dela. Não, falar sobre até pode. Talvez você não vai ter autoridade. Eu digo que eu não tenho propriedade para dizer o que é o racismo. O que sofrer o racismo. Eu não sei o que é. Então eu não sei o que é ser negro, entendeu? Então, quem pode falar melhor... Quem sofre, quem passa, porque eu acho que é esse diálogo que a gente precisa ter. Porque é uma desconstrução, né? Quem não sofre precisa ouvir quem sofre. Para pelo menos entender, porque assim, o que eu vejo que é o racismo que existe mais no Brasil é que muita coisa tá meio que no subconsciente. Debaixo da mesa, a gente não fala, ou a gente não assume, não é que não assume, ou nem sabe que é, né? Porque tá nas escolhas. A gente sempre acaba escolhendo as coisas de acordo ali, porque a gente, sei lá, porque tá no sangue, não vou falar tá no sangue, mas tá lá no fundo da mente. Você observa as coisas diferentes. Tá no sangue do brasileiro. Mas é verdade, tem um cara que eu sigo no Twitter, ele falou um negócio essa semana assim, pensa em um traficante. E aí ele falou assim, se o que você pensou foi um negro, tá vendo, racismo estrutural. Eu confesso que eu não formei uma opinião a esse respeito, mas meu pai mesmo, que é negro, mano, ele já tem diversas histórias, assim. Ele conta que uma vez ele foi deixar minha avó, que é branca, mãe da minha mãe,
no hospital, parou com o carro dele, assim, num lugar que poderia parar só pra descarregar a pessoa, e aí ele parou, desceu ela, acompanhou ela até a entrada do hospital, deixou e já ia voltar pro carro. Aí na hora que ele voltou, os policiais começaram a esculachar ele, falar, meu, seu preto, não sei o que, xingar e tal. Ele tem diversas histórias assim, e por causa da cor, mano. Por causa da cor, se fosse alguém branco. Não tem outro motivo, né? Não tem outro motivo. Tipo assim, você é preto, tá com um carro velho, é favelado, e nós éramos mesmo favelados. E aí desmerece, mano. A pessoa, tipo, você tira a dignidade dela. E, cara, isso eu acho terrível. Eu acho isso nojento, mano. Não, o que aconteceu comigo até que foi uma lição depois que acabou sendo. Mas que foi lá no clube, na época porque eu fazia o projeto. Tinha um projeto num clube aqui. A gente fazia um projeto socioeducativo pra criança e tudo mais. E a mulher pegou e me chamou. Sai daqui, ô seu macaco. Caramba, mano. Aí eu, como gosto de apaziguar as coisas, peguei uma pedra e taquei nela. Tinha outra coisa melhor a fazer? Não, racista. Tinha um monte de pedra no chão. Racista tem que ser tratado Tinha que assim. tacar duas. Aí ela correu atrás de mim. Tá zoando. Deu uma volta no clube inteiro. Aí... Não, você tacou pedra e fugiu da mulher? Ela veio atrás de mim, ela parecia mais forte. Ela parecia mais forte. Ah, Aí eu entendi. saí correndo. Aí tanto que a coordenadora parou, eu não lembro o nome dela. Como que era? Você lembra? A Larissa? Não, uma que era negona. Putz, não sei. Então, aí ela parou lá. Chamaram até minha mãe por causa disso. E a mulher do lado. Mano, é difícil assim, que a pessoa... O Brasil, ele não sabe, a gente Raquel. não sabe... Raquel, ela. ela é terrível, velho. E aí ela... Dá A gente um não dedo sabe dela. nem o que fazer, às vezes, com um racista, né? Verdade. Que a minha reação foi tacar uma pedra. Mas Exatamente. na lei Pô, não mano. pode ir lá, tacar pedra em todo. Não tem isso, né? É verdade. Então, aí depois falou lá com a minha mãe, a gente deu esculacho lá na mulher e ela saiu, né? Aí a Raquel, ela falou pra mim. Ela falou, ó, tem que tomar cuidado. Taca duas. Não, ela falou, a gente já é preto, a gente já tem a cor de pele diferente. A gente fizer coisas que... Sei lá, é estranho pensar isso, né? Fizer coisa que vai irritar os outros, eles vão acabar tendo razão. Mas eu acho que até esse Eu, meu discurso Deus, cara. errado, cara. No meu Tipo, você vê que a intenção Nossa, dela era algo bom, era te preservar, mas Sim, é mas a perigoso. nossa cor de Será que pele é diferente? isso? Cara, eu não nasci na Escandinávia. Eu nasci num país miscigenado. Então, mas onde tem será- preto, tem branco, tem japonês. Então, pelo menos eu convivi com todo esse tipo de gente. Então, não existe o preto que é diferente do branco. Não, ele é só preto. E eu sou só branco. Não, isso eu acabou ficando muito na minha cabeça. Eu via. Aí quando eu via, tipo, alguma coisa assim, tipo, um preto errou na TV, eu falava, pô, negão, você não podia. A gente já é tão. A gente já é tão rebaixado e Isso você forma- faz Não, essa aí. isso, tipo... Aí caramba, ficou, isso, né? Cara. Caramba, eu tenho que desfazer isso, meu Deus do céu. E é dificuldade. Caramba, mano. Que... Não, vocês lembram um tempo atrás o Rodrigo Bocardi no Bom Dia São Paulo? Do metrô? Eu vi essa fita. Vocês viram? Pegada de bolinha lá. Isso. Hum. Então, cara, eu acho que foi até inocente no discurso, mas tá errado, mano. Então, É aquele negócio de ser subconsciente, de sei lá, porque ele não podia falar outra coisa, mas é o que veio, por quê? Porque é o que tava na visão dele, é o que tá acostumado a ver, sei lá. é o que o Natan falou, né? Quando você pensa no traficante, você vai pensar no negro, você vai pensar na empregada doméstica, você vai pensar numa senhora negra, você vai pensar no catador de bolinha de tênis do Clube Pinheiro, você vai pensar num moleque negro. Então, sempre tudo que, na nossa cabeça, tá? Que é hierarquicamente abaixo daquilo que eu pretendo pra minha vida, você coloca o negro no pensamento e é isso. E isso a gente precisa lutar contra. Por isso que a questão de representatividade ficou tão forte, Sim. porque ou você não via negros em posições de destaque, ou eram muito poucos e eles talvez não estariam no destaque. E ter isso faz muita diferença. Porque eu sou muito igual o pai do Chris, no Todo Mundo Odeia o Chris. Ele via lá um programa lá que tinha 2 brancos e negro, eu torcia pro negro porque... Torcer, mano, é nós ali, ó. Cara, Ganhou. eu confesso que eu também tenho esse filtro, assim. Por exemplo, eu trabalhei na CDHU, que é uma empresa pública. E, mano, eu já vi político direto, passava naquele prédio que eu trabalhava. Só era gente branca, mano. Aí os tiozinhos brancos, cabelinho liso, sabe? Calvo assim, tipo... Só esse perfil, cara. Eu ficava assim, caramba, mano, as Não, pessoas são tudo igual, mano. eu posso falar que eu nunca tive um superior na minha empresa, um gerente, um superintendente negro. Nunca tive. Caramba. Não, Cara. é que nem esse negócio de gente negra eu percebi muito no meu colégio, que lá é escola particular, né? E quando eu vejo, eu falo, é isso aí, mano. E é louco que eu parei pra pensar, eu falei um dia, na sala de aula ainda, eu falei, mano, que eu não seja demitido por isso. Eu falei, você vê como às vezes essa questão de ser racismo e questão de cor é demonstrado na sociedade.
Eu falei, fala pra mim, quantos alunos negros tem aqui? Era uma escola particular. Aí eu falei, se você consegue contar no dedo, isso já demonstra... Faz isso no Parque Anguera aqui. Aí eu falei, fala pra mim, quantos funcionários são negros aqui? Aí o cara falou, Isaac, tem você e a inspetora. Aí eu falei, um estagiário e uma inspetora. Eu falei, e professor? Aí já deu aquela chocada. Aí eu falei, mano, você vê que isso é algo, querendo ou não, estrutural. A gente coloca isso na situação, isso é meio chato, mano. Infelizmente, mano. Aí eu falei, tipo, às vezes eu falei, eu quero almejar ser professor num lugar assim, porque eu quero, meio que, é mancado que eu vou falar, vai ser meio feio, mas eu não falei isso na hora. Eu falei, meio que, eu quero escurecer o lugar, mano. Isso é lindo, velho. Isso é lindo, é sério. Isso é lindo. Aí eu falei, tipo, porque você vê pouca gente. Eu falei, sempre quando eu fazia alguma coisa, eu ansiava ser o melhor, porque eu queria ser, tipo assim... Tipo, até seu receio de falar isso já demonstra. Eu falei, eu queria demonstrar que um cara negro também chegava ali. Tipo, na sala de aula, eu via muito isso, que era muita gente branca. Aí eu falava, tipo, mano, eu quero me destacar pra ver que eu posso chegar aqui. E não vai ser minha cor que vai me impedir. E muito da vida eu levo isso. E é tipo assim, toda vez, o pessoal até acha chato quando eu falo. Muitos filmes que eu gosto, ou tem um cara negro como destaque, ou tem alguma referência negra, que nem, mano, eu sou fanático pelo Pantera Negra. Quando eu fui no cinema, eu sempre falo pra todo mundo, pode falar? Não, pode terminar. Eu saí do cinema me sentindo super negro, cara. Deu orgulho. Eu odiava Marvel. Até ver o... Pra mim, o pior filme da Marvel, cara. Pra mim é um dos melhores. Porque justamente coloca... Não, então... O cara que luta por justiça, que é o vilão lá... O Killmonger. O Killmonger. Ele tá certo! É o cara que tá certo. Tá certo. E coloca o cara como vilão. O cara que tá querendo mudar o status do negro nos Estados Unidos, no mundo. E o cara é colocado como vilão. Então, até nisso, a Marvel conseguiu se politizar, cara. Fala assim, olha, não é assim que se luta por justiça. Se não é... Olha que loucura. Se não é... Infelizmente, você tem que tacar pedra na racista. Se não for por meios... Se precisar, faz de novo. É exatamente isso. Mas olha o mundo que a gente tá vivendo. A gente só muda as coisas a partir do momento que a gente vira a mesa, mano. Tá. Olha o Chile que tá acontecendo no Chile. Os caras precisaram ir pra rua, quebrar, queimar prédio pra mudar uma constituição completamente... Seja mudar pro bem ou pro ruim, sei lá, né? Não, Tudo mas eu assim. tô colocando pro Sim, bem. sim. Você vê, precisou o Black Lives Matter. Black Lives Matter. Um cara negro nos Estados Unidos ser morto por um policial branco pra todo mundo sair queimando pneu, prédio lá nos Estados Unidos pra ter algum impacto no governo, cara. E infelizmente a gente não vê isso aqui no Brasil, entendeu? A gente vê o jovem negro ser assassinado todo dia, você vê nos Jardins, não sei se vocês lembram, no início do ano ou no final do ano passado, uma senhora negra diarista foi atropelada por um playboy do cacete e o cara foi preso 2 meses depois, cara. Porque a vida não importa, porque a vida de uma empregada negra não importa, entendeu? E aqui no Brasil nós somos muito passivos, nós aceitamos isso muito pacificamente. Então eu acho que é só tacando pedra que a gente muda a história, velho. Que a gente muda... Eu também acho que E dá um esse prazer. é o start, mano. Esse é o start. O tacar pedra é o start, porque a gente não sabe conversar. É o que a gente tava falando. Depois de... conversa. Falando Se a pessoa quiser mudar, a gente Não, pede falando do desculpa. cristianismo, uma das palavras mais chocantes de Jesus pra mim é que ele veio trazer espada, velho. Ele não veio trazer agregação, ele veio trazer espada, ele veio mudar radicalmente o curso da nossa história. E ele falou, infelizmente, por meu nome, vocês vão se virar contra os seus pais, vocês vão virar contra os seus parentes, porque eu sou diferente. Até teve, falando do meio empresarial, teve a questão que deu muita polêmica, foi a que a Magazine Luiza fez o programa de trainee só para negros. Você vê, trainee é sempre preparar a pessoa para ser liderança. Eles perceberam que a liderança deles, embora os negros fossem maioria na empresa, os negros eram minoria como chefia, como posições de liderança. E aí eles lançaram. Aí era legal o argumento das pessoas falando contra. Cara, mas e se fosse o contrário? Não, sempre foi o contrário. E ninguém nunca reclamou. E ninguém nunca fez nada, né? E aí eles fizeram essa, eu participei, fui eliminado. Mas você Nem pra negro eu presto. Pô, negão. Aí você mata. A que ponto chega a babaquice do ser humano? Agora me consegue. Eu falei, é agora que eu consegui. Pô, Dá um tipo de argumento igual esse, mano. E se fosse o contrário, né? Eu sou branco, eu sou privilegiado, mano. Por mais que eu tenha nascido na periferia, tal, Diadema, Campanário, né? Lá o bicho pega todo dia. Enfim, mas
Eu sou branco. Deve eu ser sou da preto. parte boa de Diadema. Não existe parte boa em Diadema, cara. É a parte de fora, Vocês né? conhecem Diadema? Já foram em Só Diadema? as partes Fui uma ruins. vez né? só lá. Então foi fazer o que lá? Porque num Diadema é um cartório, ponto né? turístico. Foi aonde? Num cartório. Quando Ah, eu é só trabalhava, pra essas pegava. coisas. Ninguém vai pra lá pra passear. Eu vou em Diadema passear. Não, aí teve até a CEO do Nubank que participou do Roda Viva. Aí perguntaram pra ela o que ela achava disso. Ela falou, não, ela deu os argumentos lá e no meio dos argumentos foi, a gente não pode nivelar por baixo. E continuou falando. Mano, e pra você ver, E a hierarquização, eu tô falando, hierarquiza. por as que pessoas. nivelar por baixo? Exatamente. Então, o negro pra ela é uma pessoa de baixo. Não, de e pra baixo, exatamente. sim, querer contratar um negro é aquele negócio que é, não entre em um avião pilotado por um cotista. Caramba. Complicado. É complicado. E é aquela parada, né? Eu me lembro que eu vi uma frase, foi no Facebook, olha só, que marcou bastante, que começou no boom da internet, de vídeos, da galera começar a filmar acidente, começaram também fazer aqueles registros de racismo e tudo mais. E aí a galera começou a ficar escandalizada, né? Como assim, mano? Isso aí. E aí eu vi uma frase que foi sensacional. O cara falou assim, não, mano, sempre existiu racismo. A diferença é que agora a galera tá registrando. Tá registrando, tá filmando, tá jogando e tudo mais. E, enfim, cara, é como nós estamos falando aqui, é sempre uma coisa que é guardada e às vezes a gente faz sem nenhuma noção do que, pô, tô sendo racista. Eu queria entrar nesse ponto aí de como punir o racista. Eu tive uma experiência, eu trabalhei lá nesse projeto social 2013, que eu fazia curso de informática, me contrataram lá pra dar aula de informática, mas acabava que eu fazia de tudo, assim. E aí teve um dia que eu precisei cuidar das crianças, levar elas pro parquinho, assim, e fui fazer uma brincadeira com elas, eu falei assim, ó, vamos fazer um círculo e vocês deem as mãos. E aí tinha um menino que era branco e tinha uma menina que era negra. E aí eu falei, assim pro menino, por que você não tá dando a mão pra ela? Aí ele falou assim, não, ela é suja. Mano, eu fiquei com o rosto vermelho, assim, eu tava fervendo, assim, eu juro que a vontade era bater no menino. Juro mesmo, assim, não é modo de dizer. E eu não sabia o que fazer, cara. De verdade, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei assim, em choque. É que a gente vê que, tipo, que os pais estão ensinando. De onde que ela aprende? De onde que as crianças aprendem isso? Criança, né? Porque, não, e principalmente quando criança, que você tem que começar, sei lá, levar pro caminho certo. Já chegou criança em mim, filho de amigo meu que chegou, falou, tio, por que você é preto? Que inocência, né, velho? Eu não sabia o que falar direito. Falei, não, porque é assim, porque as pessoas são diferentes. Porque mas- Deus fez assim e... Mas você vê. E não tive resposta, porque eu fiquei tão assustado, né? Você não espera isso de uma criança tão pequena, assim, às Uma vezes. coisa que me marcou quando eu era criança, a gente foi na padaria, eu, meu pai e meu irmão. E falando disso, de educação, né? O que é, gente? Pernilongo. Tudo bem. Eles me amam. Quer morar aí. Aí, ó. Não, aqui tem várias, vem aqui. No Palmeira também tem um monte. Quase que eu peguei. Pegar a raquete ali. E a gente foi na padaria e meu pai falou assim, ó, fica dentro do carro, vocês dois, eu vou lá dentro rapidão, porque se leva os dois dá prejuízo, né? Criança é morta de fome, né, É velho? verdade. E tinha uma senhora muito gorda mesmo. Pensa numa senhora gorda. Obesidade mórbida, velho. Eu tô pensando na Kate do This Is Us. Não sei se já assistiram. Tô pensando na Rasputia. Rasputin. Quase isso. Naquele programa lá, Quilos Mortais. Nossa, velho. Quilos Mortais, tipo isso. O mexicano lá na cama. Nossa. Meu Deus, velho, esse programa é terrível. E assim, eu e meu irmão éramos crianças e nós começamos a tirar um barato daquela senhora. Porque ela era gorda, ela andava engraçado, de uma forma engraçada por ser gorda, Porque coitada. são engraçados. E ela ouviu. Nó. Ela ouviu e ela veio no carro. Vocês estão rindo de mim? E falou uma porrada de coisa. E eu tava torcendo no meu subconsciente pra ela parar. Porque meu pai ia chegar. Meu pai O chegou. pior não é ela gritar comigo. Não. Ela não gritou. Ela falou calmamente na janela do carro. E eu falando, desculpa, tá bom, encurtando o assunto, né? Tudo vai. Eu tô errado. Meu pai chegou com ela falando com a gente. Meu pai, o que tá acontecendo? Aí ela falou, os seus filhos estão rindo da minha condição. Porque eu sou gorda, não sei o que, fizeram um comentário assim, assado. Meu pai, tá bom, deixa aqui com ele. Eu peço desculpa por eles, mas em casa eu converso com eles. Cara, eu e ele tomamos uma surra
daquelas de... Você tem que dormir depois? Você não aguenta ficar mais Eu acordado? tomava várias. Então. Por motivos diversos. Acontece. Nas melhores famílias. De graça. E meu pai, durante a sua, falou assim, não é pra vocês tirarem sarro. Eu não aprendi isso. Apanhei de graça, porque eu continuo tirando Mas sarro das aprendeu. pessoas. Mas torceu pra ninguém contar pro seu pai. Mas é isso, cara. Se um pai que vê o filho zombando de uma deficiência, da cor da pele, ou menosprezando as pessoas por isso, não vou falar pra chegar no extremo de bater, mas corrigir o filho dizendo que esse não é o caminho. Cara, educação. eu juro que nunca mais eu pensei alto a respeito de uma pessoa na rua. Eu zoo, assim, vejo uma pessoa diferente, eu acabo zoando com quem tá próximo a mim, se for uma pessoa íntima, mas da forma como foi feita, cara, ficou a lição. Mas assim, sabe que até pra, não sei pro Isaac, mas principalmente pra mim, assim, até a dificuldade pra aceitar ser negro, a gente passa por isso. Sim. Porque a gente é ensinado desde sempre que o cabelo é o cabelo ruim. É verdade. Então não é bom. Então, quem quer coisa ruim pra Eu ia você? falar disso agora. Então e sempre isso. É sujo, é alguma coisa, é sempre algo pejorativo, é sempre algo que vai te colocar pra baixo. Então você cresce com aquele negócio, caramba, eu não queria esse cabelo, eu não queria essa cor, eu não queria ser assim. Eu não gostava de cabelo, não gostava de nariz, não gostava, achava os lábios grandes, pô, todos os traços assim, você, poxa, caramba, é tudo que eu tenho, é só isso. E depois de um tempo você começa a se aceitar, você começa a entender as coisas e tudo mais. E isso é um processo duro às vezes. Não, né? e é longo, porque Eu- e é aquele negócio, fica na sua cabeça. Eu lembro você é que criado assim. quando eu era pequeno, eu sentia que eu causava vergonha pra minha mãe. Porque você me olha assim, você espera A mãe que, de Isaac é branca. que minha mãe seja negra. Minha mãe é uma mulher branca, de cabelo claro e olho verde. E tipo assim, era vira e mexe, a gente ia no... Como é que fala o médico de criança? Pediatra? Pediatra. Esse é do pé. E tipo assim, eu passei, Mamonas. tipo, desde que eu nasci até mais ou menos uns 12, 13 anos lá. E a mulher sempre perguntava, você é mãe dele? E tipo assim, e isso me constrangeu, falei, mano, eu não pareço com a minha mãe e tal. E tipo, e às vezes eu achava, do jeito que as pessoas falavam com a minha mãe. Falou, nossa, que bonito seu filho. Eu falei, ele é bem diferente de você, né? Aí eu ficava tipo, mano, meio chato pra ter, tanto que teve uma época que eu pensei que eu era aquelas crianças sequestradas de hospital. Aí, tipo, e essas coisas de cabelo, mano, me pegou muito na adolescência, tá ligado? De, tipo, tanto que quando eu era mais novo, eu alisava. Aí depois eu descobri a famosa esponjinha. Não, ele descobriu o boné. Não, mas é até esponjinha, porque antes você não podia deixar o cabelo crescer, porque, Sim. cara, que eu sempre trabalhei em lugares que você ia e os caras tinham uns topetão assim e ninguém falava Tipo mal o meu dos que eu topetes. tô hoje, né? Não, podia ser maior. E os caras. Não, aí é Black John não pode. Travolta, aí é Johnny Bravo. Agora, você vê que a gente olha, um cara deixou a barbona ruiva, a barbona loira dele. Lenhador. Fala, nossa, é um lenhador, é um viking. Agora você vê, e aquela época que eu deixei black, parece um mendigo. Pode crer. Por quê? Pode crer, mano. E aí eu acho que cabe muito o que você falou da conversa. É importante conversar sobre isso, principalmente na igreja, porque é um ambiente de comunidade. Eu acho essencial isso. Porque, e a ideia da conversa é chocar mesmo, eu acho. É chocar, sabe? Esfregar a verdade na cara. E as É, pessoas quando não você sabem. choca, É a você ideia tem do do pai impacto corrigir maior. o filho. Você, por exemplo, eu tava conversando isso uma vez com o Isaac lá em casa, né? Eu falei, mano, reúne o pessoal que é negro, por exemplo, da igreja e dá esse choque em nós, tá ligado? Quebrando. Falou assim, ó, é assim que é a realidade pra gente. Coisa, mano, isso que você falou, de você crescer, olhar no espelho, não gostar da sua afeição, por achar de gente. Cara, eu nunca imaginei, cara, que, tipo, você tinha passado por isso. Tipo, mano, você é louco, isso deve ter sido horrível. Crescer, tá ligado? Lidar com isso. Isso não é algo, por exemplo, da gente olhar como ser humano e falar assim, não, beleza, vai acabar aqui a conversa, vamos cada um pra sua casa e deixar esse assunto morrer. Eu não acho, cara, que... Eu acho que tem que ir pra cima. Tem Mas que é ir a pra questão cima. que você falou da representatividade, cara. Por exemplo, a gente vai no cinema assistir Thor, a gente vai assistir super-herói branco, aí teve o Pantera Negra, mas e se fizer filme da cultura afro? E tem até Dos essa deuses questão. africanos. O brasileiro falar de cultura africana, meu Yorubá. Deus, é só macumba, é só coisa ruim. Exatamente, ninguém vai no cinema só- então assistir. É. Thor pode. É isso. Se eu for assistir a história de Iemanjá, é macumba. Porque é negro. Olha como a gente baliza por baixo. isso. Falou que é da África. Exatamente. Já mano. pega o lado ruim da coisa. Exatamente. E é uma cultura extremamente bonita, extremamente rica. Obviamente, tirando a religião de lado, porque o nosso credo é completamente outro. Mas se a gente olhar como
se for o caso de filme, livro, entretenimento, show de bola. Eu acho mó bonito as roupas, as coisas, acho tão legal. Mano, aí Se até, você falar até a histórica- religião, exatamente. até a religião, porque, por exemplo, você Até vai na ter religião o também. jogo lá, o God of War. Tem os primeiros é a cultura grega. Agora eles estão fazendo a cultura nórdica. E aí é religião, mano. Aquilo é religião. É religião. Mas é uma religião que morreu, né? Então. Sim. Por isso que pega muito, porque a religião afro, ela é muito... Ela ainda é praticada, né? Muito existente não, ela é praticada, exatamente. Mas realmente, tem até dentro da igreja, por isso que a igreja é um lugar que a gente devia abrir e falar, e principalmente Porque também é sobre isso, comunidade, né? né, mano? Porque a gente, tudo bem falar que eu assisti Vikings, mas, cara, falar que eu assisti uma série africana, Sobre, como Meu é o Deus. nome? falar sobre um Exu, Exatamente. Pode crer, mano. e Exu é só tem um significado, mas Paulo não Cruz é... falou disso, né? Sim. Eu vi ele comentando sobre isso mesmo. Ele falou assim, é o Thor é o dos europeus. E Não, porque o Exu Thor é tem dos africanos. aquele abdômen lá que dá pra lavar roupa e tal, e tudo bem. Então, é exatamente isso. Então eu acho extremamente errado. Por exemplo, se alguém me convidar para ir num casamento católico dentro de uma igreja católica, beleza, eu vou. Mas tá rodeado de imagem ali, tudo aquilo que eu não acredito. E se eu for convidado para ir num casamento, num candomblé? Cara, é uma desconstrução que a gente tem que fazer na gente mesmo. Então eu penso, hoje, agora falando como cristão, que eu preciso fazer a diferença nesses ambientes. Eu preciso mostrar que o meu pensar, o meu modo de viver não te aparta de mim, não te diferencia de mim. Eu falo com a mão, né? Não, é muito. É bom, mano, isso aí. Não, quando tiver câmera. Eu vou tapar. Vai, galera, vaquinha. Tanto que aconteceu comigo quando no curso de história, quando chegou lá pra falar de África, não peguei muito lá na FMU, mas agora na EMB, pro EAD, cara, mesmo uma das minhas matérias favoritas. Por quê? Porque a gente não conhece, mano. A gente não conhece. A gente é acostumado a ouvir a história europeia, a história americana. Mas, cara, e a África? Eu não É tive na sensacional. escola. Alguém teve na escola? Não, virou lei recentemente, de 10 anos pra cá, a história africana. Eu não tive. Que triste. E é uma injustiça, né, mano? Eu vi uma charge esses dias, mostra o mapa mundi, aí mostra os Estados Unidos e os países aqui da América do Sul, tipo, tudo cavado e o nosso dinheiro lá. E na Europa, a África toda cavada e o dinheiro todo na Europa, né? Porque eles exploraram e tal. E aí ainda demonizam, né, no sentido mais asqueroso da palavra, todos os costumes e ali, religião dos caras. Eu vi um estudo aqui falando de teologia, que uma mulher que chama Neuza Ishioka, não sei se vocês já ouviram falar dela. Ishioka, ela fez, onde ela mapeou os deuses das religiões africanas, e aí ela pegava cada um dos deuses e associava a um tipo de manifestação demoníaca. Então, quando a pessoa tem tal coisa, é pombagira. Quando tem tal coisa, é ela que deu essa nomenclatura. Isso é tido como uma heresia hoje por muitos teólogos, tipo, renomados, como Augustus Nicodemos e outros teólogos dessa linha. Consideram isso uma heresia e eles vão nessa linha. Não, isso é a religião dos caras, não é pra você pegar isso e demonizar. Mas isso foi uma técnica de, tipo, A gente quando usa eles isso vieram hoje, pra cá. Porque, tipo assim, ele queria oprimir o negro na religião. Como é que eu vou fazer isso? Eles faziam peças de teatro, os vilões das peças de teatro eram os deuses africanos. Mano, você lembra quando a gente tava voltando do projeto, a gente tava subindo a São Rafael com a bola de basquete que a gente tinha ganhado? Lembra desse dia? Tinha um rapaz lá, eu não... Renatinho. Ele faleceu, né, É o mano? finado Renatinho. E aí tinha uma Gente mulher, boa. mano, aí ele falou assim, e crente? Ele falou assim, e crente? Tô Vem vendo orar aqui esse por anjo, ela. tô vendo esse anjo atrás de você. Aí nós discutimos assim, com os olhos Suado, assim, com a bola de basquete, um CC terrível. E aí, tipo, a gente foi orar, mano, e assim, na época eu não tinha discernimento, mas sobre toda essa influência. Não, Sim. é espírito maligno tal, tá ligado? Sobre toda essa influência que nos é passado, né? A falta de conhecimento, a falta de instrução, a educação, o preconceito, é muita coisa. Eu acho que é mais preconceito do que falta de conhecimento, porque essa... Também porque o conhecimento foi limitado. Chegou só aquilo ali, se contentou com aquilo e falou, isso aqui é a verdade de tudo. E não foi atrás pra saber a verdade. É a tia do Zap. Foi a tia do Zap, foi essa mulher aí que Começamos na tia Zap, fez essa palhaçada e mandou no grupo lá. Não, e
E a Igreja Universal tem um papel muito importante em cima das religiões de matriz africana, né? De demonizar. Felizmente. Infelizmente, né? Então... Felizmente eles têm visibilidade, que é uma tristeza. Não, na verdade, assim, você falou dessa charge que você viu, o grande problema do mundo foi o cristianismo. Porque o cristianismo entrou na... Você pega a história da escravidão moderna, que 1500 pra cá. Por que você vai fazer o negro ser escravo e não o índio? E não o japonês? Acho e que não o chinês? não o cristianismo, mas as coisas ruins das pessoas que estavam Não, ali. mas o cristianismo legitimava. Por isso que eu tô falando. Não, eles interpretavam erradamente e falavam, é isso aqui, ó. Mas se o cristianismo diz. É, Mas não que o cristianismo diga, mas eles colocavam, né? Não, exatamente, porque quando você lê literalmente Sim. o que está dizendo, você... Então, por isso é a pessoa que acabou interpretando errado. Exatamente, mas eu estou dizendo o cristianismo como pano de fundo. Obviamente, Aham, quem lê o sim, cristianismo está errado. Sim. Então vamos deixar isso muito claro. Quem lê o cristianismo... Mas você pega o africano, os povos africanos que foram escravizados. Por que eles foram escravizados? Porque eles tinham culturas e adoravam outros deuses que não o Deus europeu, que não Jesus, entendeu? E você não escravizava outro. Então, nunca... Jesus europeu, hein? Então, europeu, mas azul. nunca o fator pele foi motivo de escravidão no começo da escravidão moderna. Era cultural, porque os caras adoravam a Alá e Maomé, o seu profeta, ou as religiões de matriz africana, que é da cultura iorubá, enfim, um monte aí. O professor Paulo Cruz, ele fala um negocinho sobre o brasileiro, que até a gente comentou disso, que o brasileiro, ele desde sempre, ele olhava pra si e falava, não, mas eu sou descendente de Italiano. português, ele não falava que ele era brasileiro, né? Ele não falava, eu sou daqui, descendente eu sou dele. daqui e aqueles pretos também são daqui. Não, ele falava, não, eu sou italiano, até hoje existe, né? Sim. E você vê que isso é tão um negócio que ele sempre exalta o europeu. Teve até uma briga um tempo atrás que um cara ficou, não, porque tem educação americana, tem educação inglesa. Foi o cara não fazendo, mesmo. o cara não fazendo, É, brigando. Ai, meu Deus, que Não, retardado. Aí, falando isso, você vê que é sempre exaltando o americano e o europeu. E você vê que até nas brincadeiras, a gente falando aqui da China, o asiático é ruim também, Não o presta. africano é ruim. Falar do Oriente Médio é só uma bomba. Exatamente. Meu Deus, você E é sabe uma o tipo puta de cultura pensamento bonita que a também, gente né? tem. Mas você falando disso... Os caras faziam uns temperos mó legal, né? Foi pro mundo inteiro. E a gente Ó a esfirra. E a Ó o gente Habib's. e a gente comendo Calma sazão. que não. É brincadeira. Você falando disso, você pega... O Brasil teve um presidente negro lá no início do século XX. Eu acho que Nilo Peçanha. O cara se maquiava de branco, velho. Porque ele não queria se ver como negro. Aquela questão Machado que eu de Assis. falei, a mesma coisa. Machado de Assis, que era negro, ele só se sentiu negro quando ele foi para os Estados Unidos. Aí, um negro escritor? Mas espera aí, eu sou negro? Nos Estados Unidos, o cara se viu negro, se conheceu como negro. Porque justamente por isso, velho. Porque o brasileiro branco... Não, mas eu tenho sangue italiano. Então você louva o sangue europeu e coloca pra baixo... É muito engraçado quando o pessoal chega nisso. Ah, mas minha família não sei da onde. Eu já falo, eu Mas o sou... que vocês estão fazendo no Eu Brasil? já falo, eu sou preto. Sou preto, é de algum lugar da Isso é África tão e tá forte que bom. quando é Copa do Mundo, a Galvão Bueno fala assim, vamos lá no Pelourinho! Aí, amigo, Pelourinho por quê? Você vai mostrar Brasil, mas é verdade. Você vai pra onde? Você vai pro Nordeste, você vai pro Norte, porque, mano, vai mostrar aqui em São Paulo. Representatividade nenhuma. Zero. Rio de Janeiro, representatividade nenhuma. Ó, o Brasil é o Pelourinho! Aí, amigo, ó o Pelourinho! Olha o Olodum! Por quê, mano? Porque quer mostrar o que é Brasil? Ô, Michael Jackson, você quer saber o que é Brasil? Vai lá na Bahia. Michael Jackson. Michael, eles não ligam pra gente. Porque até mesmo aqui no Brasil tem essa... Voltando mais uma vez pra falta de identidade do brasileiro. Até aqui, mano, a gente tem essa questão da... Pô, eu não sou nordestino, não. Eu sou descendente italiano. Sei o quê. Agora você vai no Nordeste, lá não tem isso, velho. Não tem isso. Pode crer. Os caras nem sabem disso. Pode crer. Se eu for puxar a descendência da minha família, tipo assim, é baiano, aí meu bisavô é baiano, meu tataravô é baiano.
É só assim, tá? Eu vejo, se Interessa, for, mano, se for brasileiro. não tem como achar também da minha, é difícil, que o pessoal, vamos caçar lá o sobrenome. Mano, Santos Araújo, quem não tem do Santos no nome? Pior que Santos Araújo é Santos Silva. Aí, ó, pior. Ou mano. Santos Mas- Souza. Ou qualquer variação entre esses três S aí. Como que eu vou achar minha Araújo família? ainda é bonito, cara. Araújo é Araújo estiloso, é mano. estilo. Não, Mas Santos Pelo amor de Silva, Deus. cara. O pessoal chega, não, porque tem meu nome aqui, ó. Belmonte Taratol, alguma coisa lá. É um nome. Não, porque é um nome lá italiano, que ele foi mudado e que não sei o quê. Não, isso aqui é Aguiar. Os caras. Au! Michael Jackson brasileiro, engraçado. Vamos pra aqui, Aguiar. Aguiar é péssimo, é Aguiar, muito volume isso. Aguiar o quê? Mas o bom de história é que história estuda tudo isso, cara. A história estuda o homem no espaço e no tempo. Então a gente consegue ter um panorama e uma visão crítica, mano, da gente mesmo, tá ligado? De, pô, eu sou racista, eu sou machista. Pô, eu nem sabia que a África era um continente, achei que a África era um país. Não, isso sério, existe muito, isso existe muito. E a gente pensa em África como um único território, né, velho? Aham. E tem uma profusão de A África cultura lá é- dentro, a África velho. É gigantesca. Exatamente. Então a história estuda isso. Você olha pra você primeiro e fala: o que eu estou fazendo no meu tempo pra redimir os erros do passado, né? Então a gente vai ler o passado não pra corrigir os erros, porque não dá pra corrigir erro do passado. Isso é anacronismo, né? Não sei se Hã? já ouviu falar disso, anacronismo. Mas não existe historiador que não cometa anacronismo. Anacronismo sempre vai andar de mão dada com o Explica aí historiador, pro cara. pessoal que ouvi e não sabe o que é. Anacronismo é quando você tenta transpor um tempo passado para o presente. Então, como é que eu posso... Você pega o futebol dos anos... O Brasil campeão... Falar se o Pelé jogasse hoje. Exatamente, se o Pelé jogasse hoje. Não existe o Pelé jogando hoje porque o futebol de 1960, 70 não é o futebol de 2020. Era outra, as pessoas eram diferentes. Exatamente, hoje se usa tecnologia no futebol. Antes era 11 contra 11. Essa questão Hoje do... não é mais isso. Essa questão do cristianismo legitimar a escravidão não seria anacronismo? Tendo em vista que a leitura que eles tiveram na época, a gente não vamos julgar moralmente aqui certo ou errado. Os caras viveram o cristianismo dele. É claro, chega pra nós essa, vamos dizer assim, atitude Polêmica, cristã. polêmica. Polêmico. Agora eu gosto é de sangue. Eu quero ser uma porrada, pegar a faca, né? Amanhã é ceia. Vamos lá. Amanhã a gente se reconcilia. A minha é domingo que vem. Vixe, tem um delay de uma semana, a gente se recupera. A questão, não julgar moralmente ali a atitude que um ou outro fez, mas entender. De entender, eu olhei assim, olha, eles fizeram tal coisa, eles eram cristãos, porque, por exemplo, eu imagino aqui, tá especulando, né, olhando pra trás, chegou pra nós vamos dizer assim, um reflexo da fé desses cristãos, que usaram da fé para escravizar, porém de outros cristãos ali que foram piedosos, né, que, sei lá, fizeram outras coisas boas, mas não chegaram, entendeu o que eu quis dizer? Não seria um anacronismo Confuso. também? Mas você fala que anacronismo, eu dizer que é um erro eles legitimarem a escravidão. Dizer que lá. o cristianismo legitimou a escravidão. É Não, anacronismo. eu estou lendo o passado. Eu não estou transportando para hoje. Tudo bem, hoje é errado você dizer. É crime. É que crime. generaliza, mano. Entendeu? É que generaliza. Isso que Não, eu quis dizer. isso que você falou não chega a ser um caso, porque sei não- lá, é o que aconteceu lá. Então, mas assim, porque- alguns cristãos. Ó, Sim, calma aí. O que a gente tá fazendo é assim: alguns cristãos foram lá e fizeram. Só que esse alguns. Catolicismo. Só que, Só a maior igreja do mundo, né? Isso. só que assim, esse alguns cristãos que você fala eram as pessoas que tinham poder. Esse problema. Porque o pobre lá tava lá Mas- tava lá colhendo uma planta. É que Mas o que eu a- quero a- dizer a é questão- complicado jogar isso na cola do cristianismo como. Mas sabe por que eu coloco na cola do cristianismo? Porque a igreja que falava em nome do cristianismo só tinha uma. Não Isso tinha. é que ano, mais ou não menos? tinha 1400. Foi antes da reforma, né? A reforma Foi completou 1500, hoje, né? 503 anos. 503 anos. Então você pega aqui, só existia a igreja católica falando em nome do cristianismo. Então a igreja católica, em nome de interesses pessoais, legitima a escravidão. Tem outros movimentos Porque cristãos. o que dá dinheiro na escravidão não é a mão de obra ser de graça, é a venda do escravo. Isso é um negócio, o escravo é um produto. Então isso legitima. Você pega o Papa Alexandre VI,
que é o pior papa da história do catolicismo, o cara tinha filho, o cara tinha amante, o cara tinha caso com um homem, é louco, e é o papa do descobrimento das Américas. E ele que escreve a bula legitimando a escravidão, dizendo pode, não legitimando, ele diz que pode, que deve escravizar os mouros, que são os muçulmanos, os negros, africanos, para que neles sejam, porque eles eram infiéis, e para que neles sejam colocados a fé cristã, para que haja esperança para eles. Então, olha que texto completamente absurdo. E isso não é anacronismo, está escrito no texto. Então, óbvio que eu lendo hoje, com o meu olhar 2020 do Henrique, falando assim, isso é um erro. Mas não, existia interesse, não era só a fé do Papa, mas era um interesse comercial acima de tudo. Eu sempre observo dois modelos de escravidão que sempre existiu. Existiu um modelo assim que o pessoal escravizava um outro povo depois de uma guerra. Ia lá, guerreava, sim, e sobrou alguém ali, pega e vai ser escravo. E não era um negócio assim que é por causa da cor dele ou é por causa da fé dele. Era por causa da guerra. Guerreava, quem perdesse a guerra virava espólio lá e... Recomendação de livro, Crônica Saxônica. Ó, parou, mano, eu tava aqui falando. Não, é só pra te falar que ele ilustra essa situação de guerra. Não, agora eu não sei mais o que falar. Não, agora... O Alisson tava falando uma situação dois tipos de interessante escravidão. também. Fala aí, mano, fiquei mal, Uma situação interessante também, nessa questão de anacronismo, agora vamos trazer pro outro lado, é quando muitos ateus, inclusive, vão falar assim, mas é estranho, hoje vocês pregam a paz, vocês cristãos, mas e aí no Antigo Testamento lá, que Deus pegava um povo e mandava matar todo mundo, mas calma aí, mas por que isso é errado? Se você for olhar o modo de viver, todo o contexto e etc, pô, se você não entrasse numa guerra, você não existia, vamos dizer assim. Não, se eles ficassem parados, vinha um outro povo e matava. Então, assim, o anacronismo ele tá aí presente em todas as áreas. Não dá pra ficar julgando a história, né? Tipo, Isso aí, se for fazer isso é um anacronismo. Eles viviam em guerra ali. Porque, por exemplo, a moral e a ética daqui 100 anos pode mudar. Não, E vai aí, mudar. Ela vai mudar. Exatamente. Daqui 2 aqui eu vou ler a anos, história. Isso é errado de ser Eu vou chamar a polícia? É pra ter chamado a polícia então? Não era pra ter entrado em guerra? O historiador, Pra ter orado. o historiador ele não é o juiz do tempo, né? Ele só vai fazer a leitura do homem naquele tempo e espaço. E ele, obviamente, é impossível a gente não olhar com o nosso olhar pro passado. Né? Pro passado. A gente vai fazer esse juízo de valor, mas você não vai imprimir na obra, obviamente. O que ensinam sobre a Segunda Guerra Mundial é muito claro disso, né? Falar, não pode discriminar as pessoas. Olha que uma ideia como essa fez o Hitler fazer. Olha como ele é mau. Isso é julgar a história, né? Você aprende lá com a história e ensina E não tenta pra não repetir. repetir o mesmo erro. História não existe certo e errado, é isso. É o que aconteceu. Exatamente. Mas aí existe o problema que muitas pessoas, quando vão contar a história, coloca em primeiro lugar a narrativa e não a história. Mas em primeiro lugar, não, eu quero defender quem? Fala, quero defender o Hitler, então eu vou contar a história de um jeito pra falar que o pessoal tava ali tratando o Hitler, tava tratando o Hitler, mas Hitler tava certo e tem gente que consegue contar a história assim. Não, mas aí é ético fazer isso? É certo? Então, mas essa é a questão. É uma coisa... Ou até fazer o contrário, sei lá, talvez. O Mark Bloch fala, que a gente falou, ele fala justamente isso, que a história está a serviço de alguém. Sempre vai estar a serviço de alguém. Vai estar a serviço do Estado, vai estar a serviço de algum interesse econômico, privado. Infelizmente, a história não existe historiador isento, cara. Não existe jornalismo Mas isento. eu acho que qualquer pessoa, porque são as pessoas, né? Se pegar qualquer pessoa pra contar a história do Brasil nos últimos 10 anos, que aconteceu coisa pra caramba nesses últimos 10 anos. Nos últimos 2 já aconteceu. Você pega Hoje, aqueles caras que usam a camiseta do Bolsonaro, assim, que estragaram a camiseta da CBF, e você pega um pessoal do PSOL e pede pros dois contarem como foi o Brasil nos últimos 10 anos. A história vai ser totalmente diferente. São dois países, né? O que eles vão contar. Cara, o Bolsonaro vai contar dançando uma vez. daquelas danças. Aquela zumbazinha, né? A zumba do Bolsonaro. Não, mas só que nada a legal. ver com o assunto do Bolsonaro aí. Você quer falar mal dele? Quer falar mal dele? Não, é uma vez... então não fala não. Se for pra falar mal do Bolsonaro, fala. Se não for pra falar, não Do Dória, fala. do Dória aí também. vocês julgam, vocês sejam juízes da história.
Não, nós não. Acabamos. Será que o cara não entendeu? Não, falando 3 horas. Como vocês Eu tava sabem no que banco, no Santander, tava esperando pra resolver com... É tipo um cara lá específico que você espera no banco pra falar com o Famoso gerente? gerente. E aí... O cara com o coletinho pra ajudar ele no Posso caixa. ajudar? Posso te ajudar? Era o estagiário que ajudava a esse depósito na boca do caixa. E aí eu tava sentado lá esperando e sentou um cara com a camiseta do Bolsonaro, aquela camiseta preta com o rosto do Bolsonaro estampado assim. Mano, Mó o cara, vergonha, né? O cara começou a falar um monte de bosta, velho. Águas. Muita merda. É, só abriu a boca. Não, ele começou a falar assim, porque tem que pegar esses caras que é gay aí mesmo e fuzilar eles. Tem que pegar esses esquerdistas. Aí ele falou assim, lá em casa eu tenho um monte de arma. Deixa só o Bolsonaro ganhar. Na época eu tava em época de eleição. Deixa só o Bolsonaro ganhar. Quando ele ganhar eu vou pra rua, eu mesmo vou matar esses caras. Ele começou a falar isso, mano. E o cara convicto disso, sabe? Não era alguém falando disso ingenuamente, assim, sabe? O cara tá falando convicto. Eu falei, meu Deus, mano. A minha crítica ao Bolsonaro, além dessa que eu vou dizer Eu agora... tenho várias. Tem. Não, mas tem muita, cara. Tem uma dá- lista aí. Pode fazer o próximo podcast só falando mal do cara? Nossa, vamos fazer. Eu venho. Vamos passar 3, igual o cara que fica contando até... Tem um cara no Facebook, ele conta até 100 mil em 3 horas. Então, a gente pode fica- falar, vamos falar do Bolsonaro mal em 3 horas. Falando mal do Bolsonaro em 3 horas. Isso vai fazer sucesso. Vai. Mas uma das minhas críticas, além dessas 3 horas que a gente vai falar dele, é justamente o cara conseguiu despertar o pior de uma parcela da... Não que essa população não existisse, ele sempre existiu. Não, acho que dos dois lados ele conseguiu. Sim, mas ele conseguiu despertar o que há de pior na população. Onde você viu um cara desse falando mano. publicamente? Quando você ouviu falar um cara falando um trem desse publicamente? E foi algo que eu... Não foi ninguém que me disse, entendeu? Tipo, eu vi, cara... Foi comigo, o cara falou pra mim isso. Mas é mimimi, Nathan. Nossa, mano. Então, aí fala Esse é o discurso, acabou. é mimimi. Acabou a discussão. E Só o que falar mais isso. me choca é grande... Aí falando novamente, e eu acho que eu tô pegando pesado com os cristãos hoje, o meu grande Não, para de medo pau, né, mano? Você tá fazendo. é o cristianismo andar de mão dada com o cara, velho. Não, O não, Não anda. Não, Ele usa erradamente. Não, igual. ele Ele não- usa errado. Não, ele usa errado. sim, Ele entendi. usa errado. Não, que Só que o cristianismo? problema- Não há cristianismo ali, cara. Eu tenho minhas Não, críticas. mas peraí, quando você pega as maiores lideranças evangélicas do Brasil apoiando o cara... Estão errados. Estão erradas, Tá bom. mas está falando em nome dos evangélicos Não, do eles estão Brasil. falando em nome deles Não e tão, daquela cara. galera. Não, Não. eles não estão falando no meu nome. Não, do meu nome também não, Então. mas eles estão falando em nome dos evangélicos. Mas Não, aí eles estão falando ele- no nome deles. eu sou da daqueles, turma não me deles. representa. Vamos lá. Aí a gente remonta lá a Reforma Protestante, né? Que é justamente a separação ali da igreja do Estado, né? E aí o povo passa a ter acesso às escrituras, à Bíblia Sagrada, e aí todo mundo pode ler e chegar à verdade do que é o Evangelho. Então, isso que é o mais legal, né? Porque é isso que o Novo Testamento promete. O Pedro vai falar isso lá, né? Que Deus nos chamou para que todos sejamos reis e sacerdotes. Nós somos nação santa, sacerdócio eleito, tal. Ele fala todas essas coisas. Então, cada um exerce sua representatividade com Deus. Um dos tópicos da Reforma Protestante, por exemplo, é o solo Christus. Só Jesus é quem faz a intermediação entre eu e Deus. Não tem mais papa. Então não tem nenhum cristão que fala por mim. tem o representante cristão que lá. fala por mim, Natan, é o Natan, entendeu? Eu quero me achegar a Deus, não é o pastor que eu vou recorrer. Você tá falando disso, Isso, é a o fé nosso pessoal. relacionamento entre Deus e o homem. Isso. Mas eu estou falando sobre representatividade cristã. Então, aí quando o Silas Malafaia ou outras lideranças evangélicas eles acham que estão representando. E aí até o diálogo é legal da gente dizer isso, porque ele não representa, mano. E assim, as pessoas que acham que representa têm que repensar a sua fé, porque não deve representar. Ninguém deve representar a sua voz de fala como cristão. Assim, o Silas Malafaia, ele nunca foi unanimidade nem entre os cristãos, porque lá ele agora me representa. Verdade. Porque ele é o mano, presidente eu da acho- Associação dos Pastores do Brasil, cara. Não, Quando mas o mundo e olha quem pro é? Brasil- Quem entra isso? Porque o pastor não tá nessa. Não, mas você... Não, Só mas... É só ele, tem ele e mais 3. Não, mas olhando... Que é os que estão lá. Quando o mundo olha pro Brasil e enxerga... eu tô ligado o que você quis dizer. Não, é isso. Ah, É óbvio, essa não o Silas ideia. Malafaia não me representa. Sim, aí é aquele negócio, daqui 500 anos vão ler isso e falar, não, porque todos os evangélicos... Então, Exatamente como, isso. da mesma forma que você falou lá que... porque o cristianismo, não, era aqueles caras errados Ô, que mas fizeram. Convenhamos, aquele vídeo do Silas Malafaia na igreja dele com o Bolsonaro é muito engraçado. Eu não vi. Ele fala assim, É tipo aí ele tá com o Chaves, Bolsonaro depende. ele é o Chaves. Ele fala assim,
Porque Deus escolheu as coisas vis deste mundo. As coisas loucas. As coisas que não são. As que não prestam. As que não prestam. Aliás, por isso você escolheu. Aí ele representou. Tipo, seu Aí marido, pode né? falar que ele era representante. Não. Mas eu não sei vocês, cara, mas eu tenho convivido com pessoas que são inteligentes, são muito de Deus, cara. São pessoas de Deus e que apoiam o Bolsonaro. Então eu fico olhando assim... Eu acho legal. Eu acho legal pra triste, conversar. eu acho horrível. Eu acho legal pra conversar. Por quê? Entendeu o cara, mano? Eu acho da hora isso. Tipo, por quê? Não, vamos lá, mano. Você é um cara que tem uma bagagem intelectual. Por que você chegou a essa conclusão? Eu acho legal, tipo, de sentar e conversar. Isso que a gente tava falando. Não, até legal, sobre o racismo. conversar é bacana. Mas... É o que você falou no começo de tentar compreender a ideia do cara, de por que ele acredita naquilo. Não, eu concordo com o que vocês estão falando, mas eu acho triste porque o cara não tem embasamento no que o Bolsonaro faz. Tudo que o Bolsonaro faz é anticristão. Passar um pano aí é mancada. É isso, exatamente isso. Eu entendi o que ele falou. O meu ponto. Como você vai explicar o que ele falou? E daí? Morreu? Eu não sou coveiro. Como é que você explica um tipo de frase Mano, dele? o meu ponto principal com... Não só com o Bolsonaro, mas com qualquer pessoa que se diga cristão, evangélico, principalmente evangélico, né? E que vai assumir uma postura política, é quando o cara chega e ele fala assim, não, eu sou cristão. E aí, pros cristãos medianos aqui, a gente aqui que não tem expressão de influência nem nada, pra nós a regra. Pra nós, seja disciplinado aí, nas suas disciplinas, né? Não vá fazer tal coisa porque não convém ao cristão. Agora, ao político que tá lá, ou ao empresário que é cristão, deixa o cara ter 5 casamentos, deixa o cara falar o palavrão dele. Cara, isso eu acho terrível. Porque assim, é o que Jesus fala, né, mano? Seja fiel no pouco e no muito você vai ser colocado. Mano, se você não consegue ser fiel no pouco, de se policiar, você, a sua pessoa, o que você quer, mano, ir lá representar outras pessoas como cristão, né? Eu acho que assim, cara, daí eu acho que a gente já tinha que repelir esse tipo de comportamento, sabe? Gente que se diz cristã e nem a isso se submete, que é o básico, Talvez a falta de conhecimento da própria escritura, a galera acaba se deixar representada por pessoas desse tipo. Mas eu ainda fico com a fala de Jesus, né? Que nos últimos tempos, por aumentar a iniquidade, O amor de muitos se esfriará. o amor de muitos já esfriou, congelou, né? E eu acho que por isso que a gente tá flertando. Terminamos muito deprê. Cara. Vamos colocar na fala da tia do Zap? Mas também é deprê, também elas estão aí, Bem deprê, elas estão aí estão também. inseridas. Uma das E causas são e elas. muitas das tias do Zap são cocotas de igreja. São. Ô Rick, a gente já tá aqui com bastante tempo. Eu queria, pra gente já encerrar aqui, cara, se esse podcast fosse ouvido ali por 1 milhão de pessoas, o que você gostaria que as pessoas ouvissem? Não, Nathan Coach. Putz. Beba água. Use filtro solar. Esse vídeo é muito Use bom. filtro Um solar. clássico. Cara, sei lá, eu acho que é isso. Se todo mundo tivesse a oportunidade que nós estamos tendo de sentar ao redor de uma mesa, eu desejo isso para as pessoas, sabe? Trocar ideia, né? Que elas troquem ideias, que elas conversem. Porque eu acho que a gente cresce assim, cara. Verdade. Na diversidade. É quando você que pensa diferente de mim, conversa comigo e vice-versa. Só não pode apoiar o Bolsonaro. Aí a gente não cresce mesmo, porque vai ficar... E nem mais o pra Boulos. frente. Nem o Boulos. Eu não quero ninguém, tipo, Não, tira todas as pessoas do mundo, eu não quero ninguém, né? mas falando muito sério, é isso que eu desejo, cara. Que elas sentem ao redor da mesa, mesmo com pensamentos muito diversos, que elas conversem, que elas se entendam. E não precisa concordar. Só põe a cabeça no travesseiro depois e fala, será que ele tem razão nisso? Então que todo mundo tenha uma mesa que possa sentar ao Ou redor. então só fala, pô, não concordo. E É o que vamos a gente ali falou tomar um negócio. Sobre politicamente correto, né? Dá pra você discordar e ser respeitoso, né? Sem dúvida. Então, Cara, se a gente trouxesse um cara que é a favor do Bolsonaro, abertamente, e com esse embasamento intelectual, e vocês topariam vir gravar? Concordo. Da hora, então, aí, Concordo. Ah, eu quero ver sangue. Eu concordo, mas eu não sei... A gente afasta os objetos pontiagudos. Aquele negócio Esconde que as facas. Aquele lugar que você falou que o Bolsonaro despertou o pior nas pessoas. Acho que não o Bolsonaro, a eleição inteira, né? Porque até despertou. Vou falar do Bolsonaro, ele despertou tanto nas pessoas que apoiavam ele, tanto nas pessoas que apoiavam ele, mas nas pessoas que eram contra. Eu vi as pessoas apoiando. Eu ficava revoltado com alguém apoiar o Bolsonaro, assim. que ele falava aquelas coisas, e ficava revoltado com as pessoas contra, porque elas às vezes extrapolavam na crítica e falavam coisas que eu falava, não, calma, gente, vamos ser mais humano. Fala, calma um pouquinho. E pro do Bolsonaro eu queria tacar pedra, mas aí pro outro eu falava, calma um pouco.
Não, o problema é o extremo, não é só o Bolsonaro. É o extremo, A é. direita extremista é infeliz, Péssima. a esquerda extrema é infeliz, qualquer extremo é ruim. E elas são não iguais. presta. E Eu elas gosto daquele só meme se que eles se tocam. beijam assim, é muito bom. Exatamente. São extremos que se tocam, é exatamente isso. Mas é isso que eu desejo, cara, que as pessoas sentem, conversem É isso aí. e sejam Demorou. Vamos marcar isso. civilizadas. Vamos marcar. Você acha que esse seu 3 amigo aí, ele horas. toparia vir gravar? Pior que topa, cara. Ah, Topa. espero que não. Não, mas é vocês legal. têm amigo bolsonarista. Por que eu preciso trazer um amigo Tem pra eu Natan. desfazer a amizade? Pra eu desfazer, Bolsonarista. perigar, desfazer a minha amizade com meu amigo? Traga um amigo de vocês que eu não sou Não, a dele. gente quer, você entendeu que a gente quer ver conflito, cara? A gente quer ver as relações de amizade se dissolverem aqui. Ah, É isso cara, aí, é brincadeira. o objetivo. Que do cristianismo ser é o humano. seu? Da cara? hora. Um amigo de cada um que é bolsonarista. É o do Silas Malafaia. Mas que da hora, foi da hora demais esse episódio. Foi legal. Falar Ô, mano, sobre legal, cara. Prazer conversar com você, mano. Vários Não, assuntos. cara, prazer é todo meu. Não, e da hora que você me citou no meio lá, foi... Já ganhou seu coração? Não, Então fiquei muito deixa É, feliz. você me citou também. Não, obrigado. só não citei o Isaac citando agora. Obrigado, Isaac. Eu vou citar o Isaac. O Isaac eu não citei. Mas eu vou citar agora. Isaac. Não, mas a ideia é essa, né? Como o Nathan falou no começo, a vaga foi preenchida hoje pelo Henrique e a ideia de mesa é muito legal. Aqui a vaga sempre vai ser preenchida por alguém que vai ter o direito de falar o que acha. E, enfim, a gente vai debater. E no final é isso. A gente vai ter um momento de conversa, dar risada, porque é necessário, né? Isso aí. Deixa eu só agradecer vocês, eu acho que eu não agradeci no começo, vou agradecer agora, obrigado. Falei pro Marcos, me senti bem honrado, cara. Eu gosto muito desse tipo de conversa, ainda mais quando ela é aleatória, ela vai fluindo, né? Eu falei isso pro Marcos quando eu ouvi o primeiro episódio, eu falei assim, cara, eu me senti num bar, conversando sobre tudo e não falando nada. É isso que eu quero provocar nas pessoas. Não, mas foi esse o sentimento que vocês provocaram em mim quando eu ouvi os E dois essa é a ideia. Os dois primeiros, eu sei que esse é o terceiro, mas eu vi os outros dois. E eu agradeço, cara. Me coloca à disposição. Pra mim foi uma honra, foi bem legal estar aqui. E que cresça, velho. Exploda. Também Não, quando a gente não arrumar ninguém, a gente chama. Cara, eu criei sábado passado que eu só sirvo pra tapar buraco. Que isso? Não, hoje não foi, mas a próxima, tenha certeza. Então, eu tenho uma mente de empresário, como eu disse, aí a gente troca umas figurinhas. Ah, vamos falar dos vídeos lá no Instagram. É, curtos. demorou. Mas, Henrique, aproveitando aí, é bom, sei lá, vai que alguém quer saber mais um pouco de você, te stalkear. Onde te acha? Fala aí qual é o seu arroba do Instagram ou alguma outra rede social. Nossa, me senti poderoso agora. Para as nossas 3 pessoas. Tem algum tipo de empreendimento que queira anunciar aí? Não, não tenho, cara. Eu não tenho verve Cria de agora. empreender. Não tenho, Não, cara. criou agora. Eu sou- Não, fala o nome Eu dou desse aí que você vai consultoria de criar história, de... sei lá, mete louco. Já dá o nome aí. Não sei. Mas meu Não Instagram eu acho que é @silvashenrique. Segue lá, vai lá. Tem muito pensamento político. Eu sou contra o Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Não, mano. Isso aí, já tá com 1h50 aqui. É isso aí. Isso aí. Ô, esse foi o episódio mais longo, mano. Foi da hora hoje. Mas foi legal. Foi legal. Espero que as pessoas ouçam, não tenham paciência. Não, quem chegar até aqui, pode cobrar o Pô, Natan que vai você ganhar um ouviu a chocolate. gente, A cara? minha esposa, a Débora, não ouve. Eu vou falar aqui, ela não ouve. Ela não vai chegar nessa Não, a Alessandra também não. Mas esses dias ela quis ouvir, só porque eu falei de você lá, hein? Aí ela, o que você falou? Aí eu falei, não, Igual eu citando Isaac. eu falei. Isaac. Eu falei pra ela, você tem que ouvir. Outro dia ela tava em silêncio, ela tava ouvindo lá. passando assim. Só de curiosidade. Da hora, pessoal. A vaga de hoje foi preenchida pelo Henrique. E fica conosco aí pra semana que vem a gente entrevistar outra isso pessoa. aí. Vai ser da hora. Vai ter Entrevistar novidade, não. em breve vai ter novidade. Vai ter Não, e o de semana que vem vai ser muito bom. Vai ser, Eu tô vai ansioso. ser polêmico também. Vai Nem ser sei top. quem é, mas Então é isso, galera. Foi uma honra. Foi aí. uma honra, foi uma honra. vai ser uma honra você que virar semana que vem. Falou. Falou! Falou! Falou. Ai,